difícil pra mim. Hoje, eu entendo que eu tive, sim, depressão pós-parto. Naquela época, não tinha ideia do que estava acontecendo comigo. As pessoas perguntavam assim, a minha mãe, ela falava assim, é um amor, né, filha? E eu ficava parada. Tipo assim, mãe, ele é perfeito. Então, ele tem as suas maneiras sobrenaturais de trabalhar. Sim, exatamente. E foi assim com o Gustavo, daquilo que a gente acha que deu errado. Essa maternidade foi errado, essa criança deu errado. Sim. Ele mostra que não. Ele sempre tem um plano B. A gente acha que é muito difícil. Sim. Porque durante esse tempo, eu tive muitas dificuldades e altos e baixos para educá-lo. Porque não existe um manual. Se uma criança típica não existe, gente, uma criança típica qual fase é boa? Todas as fases, eu costumo falar de todas as crianças atípicas e típicas. Temos as fases. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Flor de Mãe. Meu nome é Rose. Meu nome é Sani. E hoje, mais um episódio, né, que vamos estar apresentando para vocês. Primeiro, queremos agradecer ao nosso patrocinador principal, que é a Start Digital, que tem nos abençoado com esse espaço. Estamos muito felizes, muito gratos. Então, Start, muito obrigado mais uma vez por essa parceria. E hoje temos uma convidada muito especial, uma querida amiga minha. O nome dela é Vivian. Ela é a mãe atípica do Gustavo e da Manu. Ambos têm diagnóstico do transtorno espectro autista e TDAH. Vivian, muito obrigada por estar aqui conosco. Bem-vinda, Seja Vivian. muito bem-vinda. Muito feliz de te receber aqui. Tô feliz também. Muito obrigada, meninas. Obrigada por ter aceitado o convite, tá? Vai ser uma honra pra gente poder ouvir sua história, saber que você tem tanta coisa da parte de Deus pra compartilhar conosco. E nos diga, como que foi? Né? Lá no começo, quando você conheceu seu esposo, foi uma gravidez planejada, não? Pode contar. Bom, meu primeiro filho é o Gustavo, né? Hoje ele tem 13 anos. E foi aquele planejamento assim, quero, não quero, tomo remédio, paro, vamos, até uma hora que já não dava mais. E aí Você eu já tinha quantos estava anos de grávida. casada? Eu estava há 1 ano, 2 anos, algo assim. E aí eu estava estudando, eu estava fazendo um técnico, e aí era noite, assim, foi em setembro isso. Eu tava passando mal no ônibus, assim, aí eu comecei a sentir uma fraqueza. Eu falei, de setembro, não tá verão. Que fraqueza é essa? À noite, tô alimentada. Aí eu sentei e falei, tô grávida, certeza. Que esse fogo de ficar, toma remédio, não toma remédio, toma remédio. Enfim. E aí eu fiz o teste, eu demorei a aceitar, porque de fato meu coração não estava entregue pra mim. Ai, quero ser mãe, estou pronta. Foi mais aquele fogo de casamento, sabe? Ai, quero um filho e tal. Meu esposo é mais velho que eu. E com isso, então, ele tava muito decidido, né? E o homem já é assim, quando quer é Sim, isso. E eu tava ali naquela dúvida e aí não tinha mais como voltar atrás. Cheguei, quando eu fiz a ultrassom, eu ainda falei, realmente, agora eu tô. Mas mesmo assim, durante o tempo, uns 3, 4 meses, até eu começar a sentir uma vibração, começar a sentir ele, foi difícil. Eu ficava, nada a ver, não tô grávida, não. Não tô, não. A ficha não tá Aí minha amiga, aí tava lá, né? Positivo para não grávida. Cara, pra mim entender isso. Aí minha amiga. É muita Minha amiga, informação. tu tá grávida. Eu falei, mas tá aqui, ó, para não grávida. Positivo, não estou grávida. E ela assim, meu Deus, eu me lembro como hoje, sentada na calçada sem querer aceitar. Ela, menina, é isso mesmo. Enfim. Enquanto você não viu o rostinho, o coração batendo. Isso, foi o coração. Foi o coração. Que Acho que a deu ficha uma só cai mexidinha. quando não é a primeira ultra. Mas eu não soube, eu falo assim, que eu não tinha maturidade, né? Aí até pra se vestir, tudo, eu ficava assim, sabe? Eu não sabia, era tudo muito novo. Você tinha quantos anos? Eu tive Gustavo, acho que com 20. É isso mesmo. Então eu tinha uns 19, né? Sim, você estava Ah, começando a é. amadurecer. É. E como eu falei, eu estava começando um técnico, né? Sim. Hoje era pra me ser formada em TI. Olha. Mas, enfim, e aí na escola ainda eles falaram assim, não, quando nascer você consegue vir. Mas pra mim, hoje talvez eu faria isso, né? Que hoje eu tenho mais maturidade. Sim, Mas sim. Eu fiquei assim, como que eu vou estudar? A criança vai chorar, não sei o quê. É muita coisa. É muita né? coisa. Aí eu informação, né? desisti, eu acabei desistindo e segui a vida. E durante a gestação, você teve alguma intercorrência, alguma notícia prévia ali antes de você ganhar o Gustavo? Eu tive placenta prévia baixa. E aí fui pesquisar, eu ali na rotina, né? Nos exames de rotina. Aí eu não sabia muito bem também o que era, aí fui pesquisar, aí fiquei super chateada. Aí eu tinha que ficar de repouso, né? Enfim. Repouso absoluto?
Pra uma pessoa como eu, super calma, tranquila, teria que ser, né? Mas, enfim, eu cheguei até nessa de não obedecer, eu tinha uma escada, eu cheguei a cair nessa escada, bati minhas costas. Eu falo que foi esse tombo que botou no lugar, que depois voltou. Que voltou. Porque ela não ficou, né? Depois ela voltou. E nessa fase que você caiu, você tava com quanto tempo de gestação? Caramba, eu acredito que eu já tava com... Eu já sabia... Eu não lembro se eu já sabia se era menino ou menina. Mas deve ser que eu tinha uns 5 meses, por aí. Tava na metade, assim, né? E aí, o Gustavo veio cedo, veio com 37 semanas. Fui lá fazer um exame de rotina. Nesse dia, eu tava limpando a casa. Aí a vizinha da frente falou assim, ei, tá preparando o ninho. Aí eu falei, Dizem isso, né? Dizem que quando tá perto de nascer, a gente quer arrumar tudo. E eu tava vendo uma faxina. Aí eu cala-te boca, 37 semanas. Aí eu e minha amiga estávamos indo e tal, e eu tava toda normal. Aí tá bom, aí fiz lá o exame que elas vê como que tá. Ok. Quando eu sentei, aí a médica falou assim, eu vou começar a preencher aqui, que hoje mesmo você, não sei o que, isso aqui lá. E assim, parece que a nossa mente não tá escutando mais nada. A gente não tá escutando mais nada. Silencia tudo em volta, e aí eu paralisada. Aí minha amiga ficou olhando assim pra mim, eu muito parada, aí ela, tu entendeu que tu vai ser internada, que tu vai ganhar hoje? Eu, oi? Como assim? Não tinha a bolsa pronta, a bolsa tava pra chegar. Com 37 semanas, tava assim, tudo... A galera, o cara já tava querendo... Já tava querendo nascer. Já tava, menina. Eu tava com... Nesse momento, eu estava com 4 dedos de dilatação. Nossa. Tudo bom, sem sentir Nada. nada. Ou seja, se eu não tivesse aquela consulta naquele dia, o garoto ia vir na madrugada. Ia vir na Sim. madrugada. 37 semanas já é um bebê considerado prematuro? Não. Não, né? Ainda bem que não. Graças a Deus. E aí, foi muito engraçado esse dia. Que eu não tava sentindo mesmo nada, né? Nem a minha mente tava raciocinando tudo. Aí, ligamos pro meu esposo, ele trabalhava de carro na rua, então foi fácil ele chegar lá. E foi muito engraçado. Ele foi chegando, já me pegando assim, ó, no colo. Eu falei, querido, tá tudo bem, eu não tô sentindo nada. Tá ótimo. A médica falou, vai pra casa. Eu morava na área continental, estávamos em Santos. Vai pra casa, come alguma coisa. Eu não tinha escutado sobre isso. Parece que não pode comer, né? Mas ela falou, come alguma coisa, prepara suas coisas. Gente, eu assim, ó, sem entender nada. Fui pra casa, peguei aquela linha amarela que não tem fim. De ônibus. De carro. De Porque carro. o marido chegou aqui, né? Verdade, Querendo ele me levar chegou. no colo. Me levar no colo. Falei, querida, tá tudo certo. Aí chegou, foi muito engraçado, cara. Minha mãe preparando a mala com a minha amiga. Uma colocava uma coisa, outra tirava. Meu Tava Deus, todo aquela mundo loucura. desnorteado. Sim. Eu calmamente tomando um guaraná, comendo um cará. Tranquila aqui. Fui lá Bem plena. fui fazer o preparo. Querido, vem me ajudar aqui. Preciso fazer um preparo. Tô indo ali passear na maternidade. Gente! Foi desse jeito. Aí fui, cheguei lá, foi muito... tudo meu, assim, é fora do comum. Cheguei lá como... Aí, eu tenho certeza, eu sou mãe de barriga pequena, né? E aí ela falou, tem certeza? Ela não estava acreditando. Eu falei, minha querida, tá aqui a carta. E eu toda soltinha. Porque a médica não acompanhou você, né? Ela encaminhou você pra ir pro ela falou assim, parto. nessa época o convênio cobria o parto. Então ela falou que ia chegar depois, né? Então quando eu cheguei na recepção, ninguém acreditava, porque a minha barriga era de 6 meses, era bem pequenininha. E eu toda soltinha, Toda maquiada, plena, Toda feliz. saltitante. Não tava gritando. Não tava, sem saber o que até cair a ficha, né? E ia ser normal, então? Então, aí ela foi me preparando. Nessa época ainda não se falava pra nós do parto humanizado, né? Sim. Então, o que aconteceu? Quando eu fui pro preparo, essa parte foi... Aí começou a realidade bater, né? Aí elas me colocaram no soro e pra induzir mais. E estourou minha bolsa. E assim, imagina, né? Super imatura, super sem conhecimento, não tinha... Hoje, como a gente vê falando tanto, te prepara, né? Você já vai sabendo o que você quer, o que você vai fazer, seus direitos. Então, eu fui deixando, eu fui permissiva. E fiquei ali. E aí, quando ela estoura ali, né, a minha bolsa... Tipo assim, eu olhei, eu já não tinha barriga. Eu falei, cadê essa criança? Ele ficava passeando aqui perto da minha costela, né? E aí, eu me lembro que quando eu entrei, tava passando o jornal. E aí... Começou a grande família na época e eu ainda eu ainda tava ali. E aí eu acho que eu cheguei a 6, não me recordo, eu acho que foi isso. Até que ela veio com um papo que, tipo assim, quando eu conto isso, compartilho, as pessoas falam assim, é bem clichê mesmo deles. Aí ela, tem certeza que você vai continuar? Eu lembro que ela ia viajar nesse dia. Ela falou, tem certeza que você... Olha, o anestesista ainda tá aqui, não sei o quê. E assim, eu estava agoniada, eu não estava sofrendo. Por mais que ela estava induzindo, só que o que me deu agonia? Entrava uma mãe, saía, paria e eu tava ali. Você ali. Então, assim, era pra ter ocorrido tudo bem, tudo calmo. Tranquilo. Tava preparada pra isso. E eu estava aberta, eu não tinha medo. Que eu falei assim, então tá bom, vai.
Porque pra mim, o que ela falasse era lei. Então, se ela tá me dando essa dica pra mim usar anestesista, pra mim pra cesárea, então vamos. Aí veio a enfermeira, ela, mãezinha, por que você esperou passar por toda essa dor e tal? Aí, agora a gente vai ter que, pra tomar anestesia, né? Quando eu fui tomar anestesia, eu ainda tava sentindo as contrações. Foi nos intervalos, sabe? Ai, meu Deus. Aí, essa hora já começou, sabe? Me dar um pânico, assim, um desespero. E eu lembro que eu apertei ela assim, eu falei, ai, me desculpa. Ela falou assim, normal, tem gente que me morde. E aí, fomos. E aí, aí veio o Júnior, quando o Júnior chegou, que eu ficava, cadê meu marido? Cadê meu marido? Aí o meu esposo chegou, e aí segurando a minha mão, aí eu relaxei mais, né? Mas é muito agoniante, né? Porque aí eles prendem as nossas mãos e tal, e tudo novo, né? Sim, então, eu fiquei bem assim. Então, ali no parto não teve nenhuma intercorrência. No final, você teve cesárea? No final, eu tive cesárea, mas era pra me ter. Quantas horas de trabalho de parto? Então... Até decidir ser cesárea? Até decidir, era de hora em hora, né? Então, se eu entrei com 4, então vamos colocar mais ou menos 3 horas, por aí. Eu acredito que eu conseguiria. Entendi. E após o parto, nasceu tudo bem, nasceu normal, foi pro quarto, não teve nenhuma intercorrência? Não teve nenhuma intercorrência. Foi tudo tranquilo. Eu falava assim, quero continuar aqui, né? Porque todo mundo cuidando dele, eu só aqui descansando e comendo. Sim. Foi tudo tranquilo também, não teve nada. Fez os exames que tinham que ser feitos. O do pezinho, na época, a gente fez fora. Tá. Fez em laboratório e tudo certo. E aí recebeu alta também, no tempo normal, foi pra casa. Lembrei de uma coisa. Ele era preguiçoso. Falam que menino é muito fominha, né? Mas Gustavo era muito preguiçoso. E ele nasceu bem pequenininho, né? Ele nasceu 47 centímetros e tinha 2 quilos e pouquinho. Então, ele tava na linha ali, né? E eu lembrei agora que eu recebi alta e ele não, por conta que não subia. Ele fez um teste. Isso. Porque ele não queria mamar. E aí, ele nasceu em abril, era uma época um pouquinho mais fria, e a gente ficava empacotando ele, elas iam, tira. Aí pediram pra comprar chupeta, porque ele não tava fazendo sucção. Ajudar, né? E eu tinha muita produção de leite. Nossa. E aí, ele dava trabalho, deu muito trabalho. Fomos embora no limite mesmo, com aquele tiquinho, assim, que ele pegava. E eu lembro que foi na primeira noite que a gente até chorou. Quando ele pegou de verdade, que ele deu a pega mesmo, sabe? E aí a gente olhou um pro outro assim e falou, ai, graças a Deus. E choramos, né? Agradecemos a Deus. Aí parece que passou toda aquela tensão, né? Porque, a criança não tá alimentando. Eu tenho leite, né? Enfim, aí a gente... Caramba, relaxou, né? Relaxou, porque já acha que tem algo errado, né? Fala, não tá se alimentando, saiu agora do hospital, acabou de nascer, algo tem, né? Tá acontecendo ali. E aí, como que foi após isso? Chegou em casa? Como que foi essa evolução dele, os primeiros dias? Como que foi? Então, a questão de contato visual, né? Eu brincava até que eu falava assim, eu que não gostava de olhar, porque aí ficava meia luz no quarto, aquele olhão pretão, aí eu ficava com aquele medinho assim, dando uma mão assim. É meu mesmo? É meu mesmo. Foi muito difícil pra mim. Hoje, eu entendo que eu tive, sim, depressão pós-parto. Naquela época, não tinha ideia do que estava acontecendo comigo. As pessoas perguntavam assim, a minha mãe, ela falava assim, é um amor, né, filha? E eu ficava parada. Tipo assim, mãe, no dia a dia. E hoje eu mãe de uma menina, né? Sei que, gente, você se apaixona desde que tá ali, né? Quando você deseja, quando você quer. Então, eu era meio, assim, bloqueada, sabe? Eu ia vendo... Era estranho. Eu olhava, é uma coisa que, tipo assim, às vezes as pessoas não têm a sinceridade de falar, mas eu olhava e falava assim, que estranho isso. Eu tô alimentando uma criança, isso é meu mesmo? Saiu de mim mesmo? Saiu de mim. E aquela loucura, porque você sai da transição de... Era só eu. Sim. Agora sou eu para ele. Uhum. O que é pentear um cabelo? O que é escovar um dente? O que é tomar um banho? O que é sair da cama? E até quando a gente vai tomar um banho, a criança pode estar dormindo, mas você tá ali, o teu inconsciente, tu fica escutando o choro A criança do tá bebê. bem, chega, ela tá lá, ó. Saber que ele depende de você, né? Exclusivamente Totalmente. você. Totalmente. A gente morava em 2 cômodos, né? Então, não tínhamos sala. Então, era o quarto. Então, quando eu acordava, estava ali, dormia, estava ali, no mesmo lugar, na cama. Uhum. E a minha rede de apoio ali naquele momento foi meu esposo, a minha mãe. E aí teve mesmo, eu falei pra vocês que ele pegou bem, só que ele continuou sendo uma criança muito devagar pra mamar. Como eu falei, não existe essa regra aí, ai, menino. Não, o Gustavo deu trabalho. A gente tinha que tirar a roupinha dele, tinha que acordar ele. Hoje se fala que quando a criança tá dormindo é sinal que não tá com fome, né? Só que aí, quando ele tava no hospital, fizeram o teste, viu que não tava certo, né? Aí foi isso. Hoje também eu entendo que talvez ele não tinha uma pegada boa.
Então, o conhecimento é tudo, né? Sim. E não sei antigamente, mas hoje em dia já tem uma fono que fica também lá no hospital, né? Então, quando o bebê nasce, já vem a fono, ajuda a mãe, estimular a pega do bebê, tem tudo isso. Eu acredito eu que antigamente, né, na época que o Gustavo nasceu, não teria isso, né? Não tinha essa profissional. Se tinha, era mais igual, o meu filho tem a idade do seu, né? Mas o meu filho ficou na UTI. E aí lá na UTI, né, devido toda a necessidade daquelas, né, dos bebezinhos que estão ali, eu acredito que até tenha, mas como o seu nasceu a termo, né, foi direto pro quarto, então acredito eu que talvez eles não tenham tido essa olhar, percepção, né? Cuidado, de enviar uma fono, e né? até mesmo perceber que ele tava com uma dificuldade, né, de ter essa pega. Sim. E aí, ali por volta dos 6 meses, a gente passava chamavam de postinho, né? Mas hoje é UBS, o Zafa. Isso, o Zafa. Enfim. E aí eu não trabalhava. Minha vida mesmo era em função dele. E aí a pediatra acompanhando ele e tal. Não sei se ela não foi clara. Ele não está com peso adequado e tal. E aí ali ela já pediu para me iniciar com o ninho. Eu comecei com o ninho e mucilon. E eu fui nessa onda, não tinha necessidade. Nossa, ainda mais o ninho, porque o ninho, na verdade, é para crianças maiores de 1 ano. Exatamente. E ele era um RN. Exatamente. E, tipo assim, o que me... Eu não sei se é por conta do lugar que morava, entendeu? Tipo assim, ela tava no automático. Todas as mães que passam por aqui precisam trabalhar, sei lá. Algo nesse sentido. E até a questão financeira também, né? Isso. Porque o ninho acaba sendo mais acessível, né? Sim. E a minha falha, eu introduzi açúcar. Não tinha necessidade, né? Falei, não, isso aqui é muito sem graça. Coloca só pelo menos um pouquinho. E aí, o que aconteceu? Como eu acho que é algo da pega dele, porque a mamadeira foi muito rápido. E ele começou a se alimentar muito melhor. Sim. E aos poucos foi largando o peito. Nas madrugadas, o Gustavo tinha uns choros. Ele tinha uns choros que eu não tinha paciência, eu não entendia. E o pai, assim... era o paciente dali. Então, ele pegava, colocava a mão. Teve vezes da gente parar no hospital, chegava lá, não era nada. E isso me incomodava. Mas nunca passou nada, que ele tinha alguma coisa, né? Sim. Geralmente, esse é um dos sinais do autismo, né? Hoje a gente tendo um conhecimento maior, a gente sabe disso. O Isaac também, ele tinha essa mesma pegada aí, na madrugada. E tanto que depois ele foi diagnosticado com um terror noturno, enfim. Uau. Mas já é um princípio que você fala, opa, algo de errado não está certo, já né? É um sinal, né? É um sinal. Não é uma criança que é mais chatinha, não e é hoje em isso, dia, tem um gente que vê e fala assim, não, a criança, né, tá chorando, tem alguma coisa, uma cólica, uma coisa ou outra. Mas não é, já é uma característica. Quando foi, então, Vivian, que você detectou o primeiro sinal nele para ir procurar um profissional? Então, aí eu pelo menos, porque tem mães que hoje ainda não faz isso, mas pelo menos isso eu sempre acompanhei, né? Fui acompanhando o desenvolvimento dele ali. Mas eu não me atentei à cartilhazinha, né? O que ele tinha que estar fazendo, o desenvolvimento dele, isso eu não acompanhei. Eu era mesmo assim, a lei era os médicos. O que eles falavam, eu fazia, eu cumpria. Se não acharam nada errado, tá tudo bem. Tá tudo bem. E aí o Gustavo foi desenvolvendo, aí nessa ocasião... morávamos em 2 cômodos, depois fomos para 1 cômodo. E aí ele começou a crescer e ele ficava ou no bebê conforto ou no berço. Em pé, no berço ou deitadinho. E começou isso a me dar uma agonia. Eu falei assim, como que eu vou desenvolver esse menino para andar? E aí eu não queria ir pro lado de... O lugar que a gente morava era bem simples, humilde. Eu não queria expor ele lá num lugar não tão legal, sabe? Eu falei, não, como que... Aí, enfim, Deus foi preparando e aí a gente foi para um espaço maior. E aí foi quando ele começou a desenvolver, a andar. Isso aí ele já estava para completar, ou ele já tinha um ano. Ele estava para completar ou tinha 1 ano. Não engateou e tal. E isso. Aí demorou o andar para mim, né? Na época demorou um pouquinho, demorou o dente. Também babucear, não. Ele fazia alguns sons, né? E acompanhando ali com o pediatra e tal. E aí ele começou... Aí quando começou, eu tinha mudado de igreja, né? Eu era de uma igreja e tal... As pessoas depois falaram pra mim, a gente percebia que tinha mesmo alguma coisa diferente nele. Mas eu não percebia. Sim. Eu não tinha um parâmetro, eu não ficava comparando. Eu vivia ali a minha maternidade com ele. Parece que era meio aérea, sabe? Enfim. E o autismo, pra mim, por coincidência, na frente onde a gente morava, tinha um menino com autismo, aquele autismo antigo, né? Tanto que ele tinha a idade do meu esposo. Então, era aquela coisa, aquele tabu.
aquela coisa, tipo assim, aquilo ali é o autismo. Sim, era uma referência que você tinha. Se fosse, tinha que ser daquele Era jeito, daquele né? jeito. Então, já tirem daí o que eu tinha na minha cabeça sobre autismo. sim. E nem se falava o autismo. Eram nomes pejorativos, né? Sim. Eu lembro que eu ia pra escola, que aí eu passava, ele era jovem, né, nessa época. E aí, meus não olha, que não sei o quê. E porque era tratado como uma coisa contagiosa. Sim. Né? Era algo tão ruim, né? Que eu acho que se a gente fosse olhar, era transmitido pra nós, né? Enfim. E essa era a minha referência, né? E como eu falei pra vocês, eu era de uma determinada igreja, mudei. E quando eu mudei, foi pra uma igreja maior, onde as pessoas tinham um pouco mais de conhecimento e tal. E eu fui me aproximando das pessoas. E elas foram se apaixonando pelo Gustavo. Aí o Gustavo era uma criança, assim, que não falava. Ele chegou a balbuciar água, uma vez ele me pediu. Bolacha, uma vez, que o que interessa a eles, né? E mãe. Mas aí isso não continuou. Foi tipo assim, uma vez aconteceu, uau, e depois parou. Apontava ou me levava, bem típico deles, né? E aí ali naquela igreja, as pessoas vendo o comportamento do Gustavo, eu segurava muito ele. Então as pessoas ficam, solta ele. Só que ele não tinha destino. Se soltasse, ele ia lá pra frente, ia. Então eu ia segurando ele ali o máximo. Aí ele chupava chupeta, então acalmava ele com a naninha. E foi indo. Aí até eu ter intimidade com as pessoas, começaram a questionar. Você já levou ele na fono? E cada vez que alguém se aproximava e fazia questionamento, eu ia pro médico, pro pediatra dele. Sim. Mas qual era o seu sentimento nesse momento? Na verdade, assim, porque você não tinha uma referência, né? De como era pra ele estar desenvolvido até aquela idade. Mas a sua mãe, não sei se você tem irmãos, alguém mais próximo de você falava, filha, tem alguma coisa estranha, já era para estar fazendo isso ou fazendo aquilo? Ou a primeira pessoa que te alertou foi exatamente alguém da igreja? E qual foi o seu sentimento naquele momento, né? Porque a gente sabe, né, que cada um tem um tempo de aceitação. Mas tem muitas pessoas que não aceitam, né, isso. E aí meio que ignora e fecha os olhos e segue, tipo, aquela pessoa tá com alguma coisa, né? Qual foi o seu sentimento? E se alguém te alertou, alguém mais próximo te alertou antes disso e você já não tinha dado ouvido? Não haviam. As minhas cunhadas, não me recordo, e elas são bem entendidas, né? Eu não me recordo. Elas falavam que eu prendia, tipo, muito ele, né? Então, que nem eu citei pra vocês, de eu não soltar ele no quintal. Criança tem que ser solta no quintal, criança tem que ter contato com terra, que seja lá o que for. Então, eu era, tipo, a neura, né? Da limpeza, aquela coisa com limpeza e tal. Então, eu não deixava ele explorar. Então, isso elas chamavam minha atenção. Minha mãe, nessa época, a gente até brinca, eu e minha mãe tivemos alguns altos e baixos no nosso relacionamento, né? E aí, quando a gente tá conversando, às vezes ela fala, onde que tava tua mãe? A minha mãe me pergunta, onde que tava tua mãe mesmo nessa hora? Ela mesma fica passada, né? Fala assim, não tá, mas... Onde que eu tava? Porque ela já tinha o meu irmão, porque minha mãe tem um segundo casamento, então ela tinha meu irmão, né? E assim, eu com meu irmão, eu era adolescente, né? Jovem, assim, eu ia lembrar, meu irmão fazia isso. Não. Então, respondendo a sua pergunta, tipo assim, não tinha um parâmetro e não perto ali, a família ainda não tinha me alertado. E nem daquela igreja anterior que eu estava. E nessa, as pessoas foram, tipo, burburinho, tal. Eu sei que, eu falo que juntou uma concessão de pessoas e usaram uma, que hoje eu quero até citar ela aqui. Porta-voz. Ela foi minha porta-voz, que é a Daniela. A Dani, assim, cara, ela foi demais. Foi, tu é demais. Ela preparou um arsenal. Aí, o que ela fez? Eu fui na casa dela, e aí eu tava fazendo... Ela foi calculista. Porque, assim, eu fui fazer a limpeza na casa dela, aí a gente parava, fazia as refeições e tal. Aí, na última refeição, no café da tarde, aí ela falou assim... Nega, você não percebe que tem algo diferente no Gustavo e tal? Voltando um pouquinho, quando eu ia no pediatra e falava pra ele assim... ele não fala, tal. Aí ele, mas você... Ele era bem assim, fechadão, sabe? Aí ele falou assim, mas também, né, você atende ele? Quando ele quer alguma coisa, como que você faz? Aí eu dou, né? Você tem que pôr esse menino pra falar, que não sei o quê. E aí ele falava, ele quis que eu colocasse na creche. Eu fui de porta em porta nas creches. E a coragem? Falei, o menino não fala, vou fazer o quê? Aí, fralda. Tem que vir desfraldar. Como que eu vou tirar esse menino da fralda? Sendo que esse menino Toda hora não tinha fala. uma desculpa, né? Toda hora. E eu não tinha coragem de colocar. Eu falei, se acontecer alguma coisa com meu filho, e aí? Como que eu vou Enfim, saber? Aí, voltando pra Dani, aí ela sentou comigo, aí ela...
Eu falei assim, fala, né? A ausência da fala, se tem algo que me incomoda hoje. Nessa fase, o Gustavo estava com 3 anos e pouquinho. Nossa, já tinha passado. E ele não falava, só falou essas primeiras palavrinhas. E aí ele falava, a gente tem vídeos, né? Ele fazia sons, né? Então, aí o que ele fazia de som, a gente usava aquilo como uma palavra. Tinha uma que é a cacaque, que a gente brincava com ele. Aí ele vai cacaque, ele sabe Deus o que era. E mãe já tem o dom de identificar as Então, palavras. tudo cacaque podia ser muitas coisas. Ele tá falando comigo. Podia usar pra identificar várias coisas. Várias coisas. E aí ela chegou, ela falou assim, nega, e autismo? Lembra qual era a referência de autismo, né? Lembro. Sentada estava eu, e como todas nós, mães atípicas, o que acontece? Cadê o chão? Cadê o chão nessa hora? Eu falei, que? Autismo? Eu falei, não, que isso? Aí ela pegou o celular, aí me deu. Aí ficou o silêncio. Aí tinha um depoimento de um pai, aí tinha um vídeo ainda na época do Drauzio, que ele fazia No Fantástico tinha algo que ele fazia sempre lá, tipo blocos, ele tinha uma série. Gente, quando eu leio o depoimento, eu falo, meu filho, ele tá falando Ela preparou o ambiente, literalmente. Filha da mãe, ela preparou. Mas ela foi usada, né, Foi. Vivian? Ela foi muito usada. Ela foi carinhosa com você, na verdade. Cuidadosa. Ela poderia ter jogado isso no meio da rua. Ou nem ter falado, né? E aí, é. acredito eu que até a sua pesquisa ou procura por realmente ter um diagnóstico ia ser mais tardia, né? Com certeza. Foi na ocasião, pra mim, certa, sabe? E aí ela foi, aí eu vi o vídeo. Quando eu vi o vídeo, porque tudo que o Gustavo fazia era normal pra mim. Tava dentro do normal. Como eu falei, não tinha parâmetro, né? E aí eu falei, o Gustavo. Aí eu já comecei a chorar. É essa hora que a gente... Aí eu já comecei a chorar. Eu falei assim, não é possível. Ela nega, é melhor você... Vamos procurar, que médico, olha, tá, vamos fazer o caminho. Tudo que a gente puder fazer por você, aí segurou na minha mão. Então, o apoio que eu tive foi dos meus amigos naquela época. Nossa, que lindo. E aí ela segurou na minha mão, aí eu falei, meu Deus, e o Júnior? Eu falei assim, como que eu vou falar? Como, tipo assim, um pai tá preparado pra uma criança diferente, né? Não é o que ele planeja, não é o que eu planejei. Sim. E aí eu falei assim, você vai comigo. Jogou essa bucha agora no meu colo. Mas foi até o fim. Vai até o fim. Aí ela, nega, é o momento de vocês. Eu falei, se vira. Você queria que ela fosse pra dar notícia pra você? Com certeza, eu não sabia nem o que falar. Eu falei, você vai como falar. 10 horas da noite, não importa. Chegamos lá, tadinho. Me lembro como hoje, ele paralisado. Ele ficou paralisado, assim. Sem reação. Sem reação. E aí eles mostraram o total apoio, o que precisar e tal, e tal. Aí volto eu no pediatra. Fui lá, afrontosa. Falei, então, meu querido, minha vontade Então, meu querido, e autismo? Eu nunca tinha usado, né, esse termo com ele. Termo. Gente, tem coisas que eu fico assim. Aí ele pegou e fez assim. Eu não acho. Eu tenho uma filha autista. Nossa, querido, não acredito. Vamos estudar mais. E aí ele pegou e falou assim, eu tenho uma filha autista. E eu não acho que é, não. Ele interage aqui comigo, ele examinando o Gustavo, né? Ele tá interagindo comigo. Eu falei, só que aí o que acontece? Lembra que eu falei, conhecimento é tudo. Então, quando eu chego lá, eu já tava conhecendo o caminho das pedras. Sim. Né? Até eu chegar no pediatra, aí eu fiz uma imersão. Aí eu estudei todas as séries, estudei tudo. Sim. Que médico... Voltando lá no Júnior paralisado, no meu esposo paralisado, no dia seguinte, não sei nem se eu dormi, mas eu sei que... Eu ia perguntar como foi a primeira noite, Não sei se eu né? dormi. Eu sei que eu levantei, a ficha foi caindo daquela informação, mas ainda não digo uma aceitação, mas a informação. E aí eu pensei assim, Deus, eu tenho algo para falar para vocês, que eu lembrei agora. Que quando eu descobri que eu estava grávida, eu fiz uma oração. Gente, as palavras têm poder. Eu orei e falei assim, Senhor, já que o Senhor permitiu que eu esteja grávida, me dá um menino. E, se possível, não me dê uma criança especial. Nossa. Tipo assim, qual era o meu, né? Da onde que eu tirei isso? Sim, eu não sei. Eu falei, não me dá. Porque eu não vou saber criar uma criança normal, quem dirá uma criança diferente. Sim. E aí, eu fiz essa oração. E aí, quando eu tô lá no meu quarto, no dia seguinte, após receber essa informação, eu falei, né? Falei, o Senhor, foi o que eu te pedi. Você não me lembrou da desse, eu não oração. sei. Falei, como que eu vou lidar? Aí chorei, falei com o Senhor. E falei, mas me dá força. Se o Senhor colocou isso na minha mão, só me dá o caminho, me dá sabedoria. Enxuguei minhas lágrimas e bora. E aí, quando eu cheguei no médico, aí ele veio de novo com essas coisas, eu falei, eu quero um encaminhamento para uma neuro.
Tipo, fica quietinho, faz tua parte aí. Sim, E aí depois, já que ele não invalidou, É, já que ele não validou não o que validou. você falou, né? Então que você desse esse direcionamento, né? Isso, o Exigisse, caminho. né? Até mesmo porque antigamente, né, há um tempo atrás, os médicos realmente tinham essa mesma visão do autismo, né? Que era aquele autismo mais severo. Isso. Temos hoje em dia, só que antigamente para eles a visão, a criança ou a pessoa autista era aquele tipo de pessoa. Então, quando vê, ele tá aqui interagindo comigo e tal. Não é autismo porque ele tá interagindo comigo. Então, eu lembro quando foi o Isaac, eu lembro que o Isaac batia muito a cabeça, muito bebê. E a médica falava assim, não, só você colocar a mão na cabeça dele pra ele não bater. É. Então, assim, não tem lógica uma coisa dessa, né? Graças a Deus, hoje a gente tá evoluindo muito, os médicos estão muito mais à frente, né? De muito conhecimento. Mas, por isso que, hoje em dia, a gente vê tanto adulto, né, sendo diagnosticado. Exatamente, Porque antigamente não tinha esse olhar, né? É. E o incrível disso, que a filha dele era esse autismo severo. E aí, quando ele soltou, eu falei assim, mas o senhor não conseguiu, né? Eu cheguei a questionar um pouco assim, o senhor não... E aí ele falou, não tem o que fazer. E aí eu via que ele era um pouco... A filha dele já não estava mais. Ela tinha outras comorbidades, né? Então, meio que eu acho que ele tava com uma mente cauterizada, Sim, fechado, coração sim. fechado, sabe? Depois de alguns anos, eu encontrei ele. Sério? Eu encontrei ele no mercado e eu chamei o Gustavo, mostrei pra ele, né? Falei, aqui, ó, o laudo do meu filho. Brincadeira. Se ele era mesmo. Aí, eu te falei. Eu te falei, querido. Então, aí fui pra neuro, né? Agora entra a minha mãe também. Aí a gente foi na consulta e aí eu preparei no meu bloco de notas tudo que eu já tinha comparado que o Gustavo fazia. E aí entrei no consultório, aí falei, ela foi me ouvindo, o Gustavo lá se movimentando, ela observando e vendo eu falar, né? Na época a gente não demorava como hoje as mães custa demorar. Eu fico impressionada. Sim. As pessoas que dependem do SUS, gente, Sim. como demora. Muito. E assim, na minha época foi, por incrível que pareça, foi tudo muito rápido, assim. Sim. As coisas foram acontecendo muito rápido. Porque antes dos 4 anos dele, ou antes dos 3... Gente, antes dos 3 anos, 3 anos, 2 anos e pouco, quando ele fechou o laudo. Ele não tinha nem 3 anos. E aí, eu cheguei lá, falei tudo, tal. Aí ela, mãe. Ai, é a hora que a ficha cai. E foi pelo SUS. Foi Tudo- pelo tudo SUS. pelo A doutora falou, mãe, você chegou aqui com o diagnóstico do seu filho. Eu só vou te dar o laudo. Aí Aí chão você abriu de entendeu, vez. Você É. já tinha feito toda uma Porque, pesquisa, né? E era exatamente aquilo. Mas qual é o nosso... Chegar e falar assim, não, mas vamos pôr esse menino pra fazer uma fono. É. Você não precisa desenvolver a fala, você precisa deixar ele ser mais solto. Coloca Lá no no- esporte, né? Coloca ele em alguma atividade, coloca Lá na no fundo creche. tinha uma esperança ainda que ela desse uma outra opção, Isso. né? Que não fosse o autismo. Exatamente. Aí já saí de lá, TEA, tal. Ela, olha, você vai lá no balcão e você vai passar pelo... Era CAPS infantil. E aí, quando eu saio e falo com a minha mãe, dou essa informação pra ela, tipo assim, ela entra em choque. Por quê? Existia 2 tipos, o CAPS infantil e o CAPS que eram para pessoas adultas, com Sim. vários tipos de transtornos, Sim. enfim, e doenças psicológicas. E ela tava com a visão daquilo. Então, o meu neto não é assim, o meu neto não é desse jeito, não. E aí foi aquela coisa, eu falei, mãe, calma. E aí eu fui ali A forte. a forte. Eu falei, mãe, calma, tá tudo certo. É pra ele fazer um tratamento e tal. Sim. Levando tudo na maior normalidade, né? E aí começamos logo. Ele começou, a gente fez uma triagem com fono. Aí ele começou, fez um pouco de fono. Aí ficava. Aí, por mais que foi tudo muito rápido, tudo muito escasso. Aí ele tinha TO, maravilhosa. A gente tem contato com ela até hoje. Sim. Ai, que bênção. Nossa, maravilhosa. E, gente, assim, quando é pra ser, então tudo foi acontecendo. fluindo, né? Ele foi desenvolvendo. Não tive coragem ainda de pôr ele na creche, fui fazendo as terapias. Meu esposo e minha mãe ainda eram um pouco mais fechados, né? O Júnior ainda ficou, não. Eu falei, não, falei assim, independente, vamos fazer o que tem que ser feito, né? Sim. Mas essa Vivian Forte, que falou isso pra sua mãe, era a mesma Vivian dentro de 4 paredes à noite no quarto? Como que foi essa mistura de sentimentos entre amor, esperança, né, o diagnóstico? Como que foi? Era a mesma Vivian? Era. Eu entrei num automático. Tá. Eu vesti a roupa da Mulher Maravilha. Sim. E eu não tinha tempo para me ficar chorando. Eu não tinha tempo para me desesperar. Quais eram, e até hoje são, as coisas que me desestabilizam? É quando uma porta se fecha.
É quando eu tô ali vendo uma terapia. Não tem mais. O CAPS parou de atender na época. O LOAS que foi bloqueado. Aí essas coisas me baqueavam. Sim. Mas no dia a dia, eu sempre costumo falar, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo pra isso. Aí o que vem? Vem uma ansiedade, vem um negócio, uma falta de ar, entendeu? Vai aparecer uma taquicardia, vem um suador, um onde eu tô. Aconteceu, meninas. Um remédio outro. Um remédio outro, acalma rápido. Mas assim, nessas ocasiões, eu tive várias coisas, como eu falei pra vocês. Eu tive a depressão, que eu não entendia, porque tipo, meio que eu rejeitava ele, não tinha muito sentimento. Eu lembro de estar saindo com ele da terapia, dado a mão nele, e me dar um negócio que eu não sabia onde que eu tava. E eu lembro que eu falava assim, eu segurando a minha mão e na mão dessa criança, porque eu não sabia. Sério? E não, como eu falei, eu não não sabia sobre síndrome de pânico, ansiedade, depressão, não tinha nome. Então eu só tava vivendo aquilo. E eu falei, eu não sei onde que eu tô. Foi horrível. E a falta de ar, e não sei o quê. Então, assim, no dia a dia com o Gustavo, os desafios com o Gustavo era a agitação dele. Porque além do autismo, vamos ter mais uma coisinha, vamos ter um TDAH, vamos ter uma hiperatividade. Eu ia perguntar isso agora, né? Que, na verdade, aí você achou o caminho, né? E começou as terapias, tudo. Duas coisas, na verdade. A próxima filha, a sua segunda filha, veio nesse momento ou você já estava totalmente já habituada à nova rotina com uma criança autista em casa, daí veio a próxima filha? Porque daí com a coisa a gente emenda a fase escolar de todo mundo, né? Nossa. Mulher, o menino tava tão encaminhado, 8 anos, alfabetizado, fazendo suas coisinhas sozinho, bem criado, bem adaptado. E você plena, sem crise mais. Dormindo, né? Voltando a dormir, normal, tudo tranquilo. Me deu uma coisa assim, vamos pôr mais alguma coisa, uma emoção? Vamos pôr uma emoção aqui na nossa rotina. Tá muito... Só terapia, escola, um filho, que é isso? É um filho a mais? Quero uma menina. Minha vida tá muito Tá parada. muito parada, eu não tenho nada pra fazer. Vamos botar um negocinho aqui. Fazendo faculdade, menina, de pedagogia, Aí, inventei, chique. tava linda, maravilhosa. Tá bom, vamos. E dessa vez eu queria muito mesmo. Então, aí comecei. Só que aí começou a dar umas coisas erradas. E nada. Aí eu comecei a desanimar. Eu falei, não é pra ser. Eu falei, mas eu quero. E a minha intenção era ter uma menina. E pelo amor de Deus, né? Eu queria viver uma maternidade típica. Sim. Eu queria ter experiência do desenvolvimento. Sim. Afinal das contas, eu estava traumatizada, né? Porque foi tudo difícil, assim, na minha mente. Turbulento demais, né? Foi, Traumatizada mesmo. E agora estou madura, estou pronta, já vivi o autismo, estou com um menino de 8 anos super independente, pode trabalhar, sustentar a casa. Já pode pagar os boletos? Pode pagar os boletos? O que é isso? Aí você orou de novo. Orei de novo. Não. Deus, sou eu de novo. E ainda coloquei o menino, porque eu sei o coração das crianças puras. Você não ouviu, Falei, Gustavo, vem cá, assim, porque tá demorando um pouco. Eu pedi, vem cá, filho, rapidinho, hoje vem aqui com a mãe. Vem se a gente pedisse aqui pro Papai do Céu, uma irmãzinha. E ele ficava, eu quero o irmão. Aí ele chamava que era Pedro Luiz. Porque, assim, autista é muito, né, literal. Então, a gente falava assim, quando a gente falava, muito engraçado, a gente falava assim, Gustavo, a gente não sabe, ou vai ser um menino ou uma menina. Aí ele, menino. Tipo assim, eu voto menino. Aí eu falava assim, filho. E a mãe menina, né? Queria menina. E eu orei, né? Eu falei assim, Senhor, assim, eu queria uma menina, se possível. Não, Vivi, você não fez a mesma oração. Eu fiz. Não. É possível. Aí mudei, né? Até a palavra. Você mudou. Vai que ele entende de outra forma, né? Dessa vez vai o negócio. Gente, voltando uma parte do Gustavo, que a gente tava falando de especial e tudo. Teve uma coisa muito incrível que aconteceu com o Gustavo, bebezinho, na apresentação dele na igreja. Nunca vi isso depois e nem antes. O pastor pegou ele e começou do Neide. Ele começou a falar em línguas, o pastor. Eu falei, meu Deus. Durante a apresentação. Nunca vi isso na minha vida. Nunca vi. E começou. E aí ele falou que o Gustavo aí ele veio com uma profecia. Gente, ele usou exatamente a palavra especial. Ele falou que o Gustavo seria uma criança muito especial. E que ele seria um homem de Deus. Muito amado pelas... Aqui eu já dou uma travada. Muito amado pelas pessoas. E usado por Deus. E o Gustavo, ele sempre foi muito amoroso. Hoje, ele com 13 anos, um homão, tenho que dar uma segurada nele. E quando eu tentava fazer isso, as pessoas deixam ele. Quantas pessoas me testemunharam do abraço do Gustavo? Sim. Que ele sempre foi muito amoroso. Então, assim, cara, os planos do Senhor não tem como se comparar com os nossos. Mesmo dentro de situações que para nós é difícil,
é o plano dele. E o Sim. plano dele é perfeito. Então, ele tem as suas maneiras sobrenaturais de trabalhar. Sim. Exatamente. E foi assim com o Gustavo. Daquilo que a gente acha que deu errado. Essa maternidade foi errado, essa criança deu errado. Sim. Ele mostra que não. Ele sempre tem um plano B. A gente acha que, não, saiu tudo fora do trilho. Mas ele vem... Na verdade, o dele é o plano A, né? É E a verdade. gente que vem com o plano B, C, D, até o Z. A gente vem com todos os planos. Mas o dele já era o A e vai se Já cumprir é. o plano dele, né? Não é o nosso. Exatamente. E glória a Deus por E isso. glória a Deus. Porque é nosso pensar. É. E aí a Manu veio, o médico dele já tinha me alertado, né? Ele falou, você sabe da probabilidade. Eu falei, fique em paz, querido. Fique em paz que eu já conectei aqui. Não tem como dar errado, querido. Agora são dois que Agora oraram. vai dar certo, agora vai dar certo. Vai dar certo. E aí veio Dona Manuela, gente. Veio Dona Manuela, era só Manuela. Era Maria Eduarda. Era Gente, Maria Eduarda. os crentes têm um negócio do nome, né? É, a gente tem, gosta de uma tem. coisa do nome. E era Maria Eduarda, Maria não sei o quê, Maria Fernanda. Nossa, Fernanda era certeza. Ou Laura. Ia ter um Maria, ia ter ali uma Sim, Laura, uma Fernanda, uma Eduarda. Dá uma misturinha ali, né? Beleza. E aí um dia eu acordei, e isso foi incrível, essa conexão também. Estávamos tomando café e tal, e aí eu virei pro meu esposo, olhei assim, gente, foi no mesmo tempo, eu olhei pra ele, e aí ele falou, e Manuela? Cara, eu tinha pensado nesse nome, não tinha falado nada, não tínhamos visto nada, vi uma Sim. menina... Não, foi conexão mesmo. Aí eu comecei a chorar, ele não começou a entender nada. Ele falou, tudo bem, tudo bem. Eu falei assim, não, querido, é porque eu pensei nesse nome, vai ser Manuela. E aí, intercorrências de Manuela. A mesma coisa que aconteceu com o Gustavo, da placenta. Nossa, teve de novo. Teve de novo. Só que qual era a minha esperança? Que voltasse. E eu ia ter a chance de ter o normal, né? Sim. Enfim, só que o dela ficou mesmo. E aí, o que aconteceu? Como o Gustavo, eu tive ele com 37 semanas, meu corpo, um médico já tinha falado, o seu corpo não sabe que você não pode ter o parto normal. Ah, tá. Então, a gente foi conversando, e aí vamos se preparar para a mesma ocasião do Gustavo. O médico que estava acompanhando, ele percebia também que sempre estava abaixo o desenvolvimento da Manu. E eu ficava tranquila ali também, viajando, falando, não, porque eu sou uma mãe de barriga pequena, eu sou uma mãe de barriga pequena. Sim. Mas quando ia comparar, tanto que ele pediu as referências do Gustavo, né? E aí ele comparava, sempre era um pouquinho mais abaixo. E essa barriga não desenvolvia. A menina tava toda espremidinha lá Meu dentro, minha Deus. barriga nada. E eu me achando, né? Ah, não parece Plena, estar grávida. né? E a menina lá, assim, ó, espremida, sem Espremida. desenvolver. Tava difícil pra ela se desenvolver. Sim. Depois eu descobri que ele era um médico... Gente, tem profissionais e tem profissionais, né? Eu sei que cada caso é um caso, e tem caso que precisa ser transparente. Olha, sua gravidez é de risco, o negócio é assim, assim. Mas eu acho que tem situações que não precisa falar, mas o jeito que ele vai te tratar, te conduzir, Sim. e aí a nossa ficha caiu lá na frente. Que médico cuidadoso. Ele era um médico de risco, e eu era uma gestação de risco. A Manu não estava em desenvolvimento, tinha essa questão da placenta. Enfim, aí fui fazendo todo o acompanhamento, ela teve que tomou pros pulmões, né? Que ela é vacina? Pra amadurecer o Pra pulmão, amadurecer, né? Enfim, eu tomei aquela injeção, porque o meu sangue é o sangue ruim, que é bom e é ruim. Enfim. E aí, quando eu fui ganhar a Manu, a médica falou que tava de um jeito que dava pra ter sido deixado. Tipo, dava pra ter sido normal. Mas ninguém ia pagar pra ver, Dava né? pra seguir, né? A Sim. gestação, Só que assim, todas as ultrações que eu estava acompanhando sempre, não falava que a placenta estava voltando. E eu fiquei com muita esperança. Porque tinha a ocasião, né, disso voltar. E aí o que acontece? Eu falo, eu sempre sou aquela 1 em 10. Lá no primeiro caso do Gustavo, eu fui essa 1 a 10 mulheres. Porque Sim. tem um histórico para ter esse caso da placenta. Aí no caso da Manu, eu já estava com esse histórico. Sim. E aí, por conta do quê? Daquela situação que a médica não tinha que ter me induzido a uma cesárea. Se eu tivesse tido uma verdade. normal, lá na frente isso não aconteceria novamente Sim, comigo. entendi. Pelo que eu pesquisei. E aí, não voltou realmente. Também Manu nasceu com aquela nota super alta. Sim. Nossa menina lobo, meu marido ficava assim, menina lobo, nasceu toda peludinha, coisa mais linda. E fomos. E aí, dessa vez, os meus olhos já estavam voltados. Sim, Já é diferente.
totalmente diferente, né? Acredito que desde o primeiro dia no colo que dela, você já estava caçando. Você já tava se prepara, caçando o né? sinal, Já vê a os gente sinais, já prepara. fica se preparando. Opa. Porque aí o Gustavo tava com, entre 9, eu acho que já tava com 9. Então, a gente já tá laudando meio mundo, né? Sim. A gente já se formou e a gente tá laudando meio mundo. A gente tá laudando o médico, a enfermeira. A gente adulto, é criança, tá... Exatamente. Dá-lhe lá. Toma laudo. Então, a minha já tava saindo, eu falei, já me entrega aqui pra mim, já saber. Não, eu tinha muita esperança mesmo, Sim. muito. Então, eu tinha esperança, mas eu não me ceguei. Eu Sim. fiquei de olho. E aí, eu sempre falava assim, eu falei, eu não tenho medo mais do autismo. Eu tenho medo de outras coisas e eu quero estar um passo à frente do autismo. Dessa vez eu não quero ser pega de surpresa. Sim. E aí começamos o acompanhamento bonitinho, né? Aquela coisa de sempre, né? Acompanhamento mensal. E eu falava com a pediatra que já acompanhava o Gu, que já conhecia o Gu. Aí a gente já não está mais pelo SUS, né? A gente já tá pro convênio, tudo direitinho. E aí fomos vendo. O que começou a me chamar a atenção na Manu foi a questão dela ser muito molinha. Chegou a época dela começar a sentar, e por mais que ela tava pescoço ok, tudo ok, ela sempre tinha uma coisa de repousar, sabe? Sim. Relaxamento. Sim. Sempre. Então, eu deixava ela sentadinha, eu tinha que deixar um adorno assim, porque eu sabia que uma hora, tipo, ela ia dar uma relaxada. Ela tinha uma pegada boa, aí a mãe já tá uma TO, né? Sim, Nossa, você é doido, você vai trabalhando tudo. Como que é? Pegada a pinça, coordenação fina, Já motor. trabalhava na boquinha dela aqui na barriga mesmo, já pra ela já chegar sugando tudo, né? Foi. E ela mamou muito bem, gente. A Manuela, olha. não recomendo. Mamou até 4 anos. Nossa. Ela tem 4 e Caramba. pouco, mas ela mamou muito. Já tava aqui a menina, o resto do Meu corpo Deus. aqui, e mamando pra caramba. E a imunidade dela é outra também, né? Sim, Porque o tem Gustavo, comparação, coitado, né? todo alérgico, todo comprometido. E ela, tranquila. E aí, foi essa questão do relaxamento e tal. Aí eu comecei a questionar. Aí chega um momento da gente começar a colocar uma coisa que me chamava a atenção. Aquela coisa da criança pular. Que a gente vai fazendo pra fortalecer, né? Sim. Mole. Parecia que ela, tipo assim, tinha uma sensação de desmaio. Tinha uma coisa de não tinha força, tava fraca, cansada, com sono. Alimentação, tudo ok. Não teve seletividade. Não teve seletividade. Tinha questões dos despertar noturno, tipo, tudo certo, mas ela ficava um tempo acordada. Essas coisas começaram a me chamar a atenção, né? Mas olhava muito. A questão do olhar, Eu ia falar isso, do contato visual. nossa, de boa, eu já não tinha mais medo. Sim, Muito sim, pelo contrário. Minha amamentação foi um paraíso. O tempo todo olhando Ela, tirando aquele início que, né, que o seio dói demais e tal. Sim, Isso aí a gente até, no segundo, a gente já caleja, já, né? Sim, sim. Teve essa questão do Gustavo também. Então, quando veio a mamadeira, foi um alívio pra mim. Porque eu tava sofrendo, né? Sim. Não sabia nada. Mas dela eu fui persistente. E aí, cheguei pra médica, eu falei assim, ela é estranha, ela não fica durinha, né? Tem alguma coisa nas articulações dela, deve ter alguma coisa. Sim. Aí ela, põe essa menina pra andar. Ela me mostrou um método antigo, que é o pano, né? E fazer ela Isso. coisar. E eu ficava falando, será, doutora? Mas será que já não temos uma coisinha aí? Ela, para com isso, para de ser assim, que não sei o quê. Vambora, segue. E a gente fazendo os estímulos. Por mais que eu tava experiente, eu sempre falo, né? A gente peca. A gente quer ser perfeita em tudo. Mas aí, vamos supor, eu já estava com o Gustavo, que já tinha telas. Aí, automaticamente, Manu já estava também introduzida ali. Ela foi se adaptar também àquele mundo, né? Então, ela teve já contato com telas muito cedo. E como que eles ficam quando eles veem uma tela? Acabou, ninguém mais Fixo, me né? interessa. Sim. Então, outros sinais era só eu. Só eu. Eu, o irmão, ela se abria ainda. Ria pro irmão. Ela era muito séria, mal-humorada, sabe? Assim, era só comigo ou com o irmão. O pai, parecia que tinha colo. A conexão que o Júnior fez com o Gustavo bebê, com a Manu demorou muito. Porque aí fala que menina é mais do pai, que não sei o quê. Isso ainda não aconteceu. Minha amiga aqui, ela, entendeu? Ainda não bandiou pro lado do pai. Meu Deus, ele tentava me ajudar. Ele foi muito o meu suporte com o Gu. E ele não conseguiu ser o suficiente com a Manu porque ela não ajudava. A bichinha não ajudava. Então, era como se tivesse espinho no colo dele. Minha mãe, que é apaixonada, meu padrasto, que é apaixonada, é vô, né? Meu padrasto, mas tipo assim, é o vô delas, né? Imagina, e eles doidos pela menina. E a menina, a gente fala que ela é snob. Bem lindinha, assim, snob, bem séria, não olhava pra eles. Não ligava, eles chegavam, enfim. Então, essas coisas. E aí, a Manu nasce numa ocasião também, a minha gestação foi
na pandemia, né? Ah, que aí tá. eu engravidei, sonho e tal, e aí veio a pandemia. Uhum. Eu tive queda de vitamina D, fiquei super mal. Eu chorava por estar triste. Essa minha amiga Dani, eu mandava mensagem chorando assim, eu só queria lavar minha louça, cara. Eu não tinha força, Sim, chorando. sim. Chorando porque tava triste. E aí, teve essa situação também. E aí, quando a Manu tava com 1 ano, eu falei, gente, não é possível. Aí comecei. O primeiro profissional que a gente foi, assim, foi um geneticista. Ixi, foi uma pesquisa. As mães que estão assistindo aí sabem que precisa. É uma luta pra... É uma luta. Ou pra pagar, ou pra encontrar. Enfim, mas eu consegui pelo convênio. Tive que viajar e, como eu falei, Deus sempre me presenteou com uma igreja. Eu falo assim... Às vezes, quando eu encontro uma amiga, alguém que não... Eu falei, meu, tu precisa... Mas é na igreja? Eu falei, é na igreja. Porque é uma família. Sim, é. E Deus sempre me abençoou demais com o suporte de amigos da igreja. Sempre, sempre. Aonde me faltou, às vezes, apoio familiar, não por ruindade, mas por distanciamento, enfim, por outras coisas, o Senhor me apresentou uma família que é a igreja. Então, cara, eu sou muito grata. Não me vejo fora disso, desse lugar, sim. por conta que é uma família. Sim. E aí foi o pastor, foi lá, levou a gente. Eu não lembro agora se era Curitiba ou Campinas. Foi um desses lugares que a gente foi. Passamos, a Manu fez exames, né, genético. E quando eu peguei, para eles fazerem um pedido, às vezes eles colocam coisas a mais, né, para o convênio poder aprovar. E aí ele colocou. Aí eu ia para cada coisa que ele colocou de suspeita, eu pesquisava. Pesquisando. E o desespero. Senhor. Autismo eu não vi Meu ali. Deus. Mas Todo o restante tinha. Gente, ele pegou coisas, como ela era muito peludinha. Sim. E aí tem até alguma coisa, né? Porque tem algum transtorno por aí, o excesso de Excesso de pelo. pelos, Eu falei, meu Deus, era só o que me faltava. Aí isso começou a me causar um desespero. Sim, que daí era algo novo, né? Sim. O autismo você já estava preparada tava para resolver. calejada, É. E aí eu sentei e aí eu chorei. Sim. Aí foi o momento quando eu peguei os exames que ele tava pedindo, né? E ali meio que era um laudo. E aí eu peguei, chorei e fiquei super decepcionada. Sim. Aí já cheguei assim, Deus já como você, ó. Vou te pedir, cara. Eu acho que ele lá de cima falou assim, querido, mas segunda vez, né? Tu esqueceu assim que eu sou não Deus. aprende, não aprendeu o primeiro sou erro. Deus, querida. Eu que mando, eu que faço. E aí fiquei assim, brava. Mas, como sempre, não tem o que fazer, querida. Não tem o que fazer, segue, seja segue, forte e corajosa. É o isso. meu lema, vai. E aí a gente fez tudo, não deu nada. E eu ali desconfiada. Aí ela começou físio. Ele indicou ela pra físio, foi ótimo. Foi ótimo. Também começamos... a nossa casa também era pequena, mas o que eu fiz? Aí eu tinha um puffzinho quadrado, eu falava assim, que ela não podia ir andadora, era perigoso pra ela. Não é recomendado, né? Hoje pra em ela dia ainda não mais. pode mais, né? Então, pra ela ainda mais, que era toda molinha. Sim. E aí eu usei esse puff, né? Aí foi muito engraçado que quando eles começam a querer andar, eles querem correr. Sim, E ela molinha. Aí catava a nossa mãozinha e ficava querendo. Eu falei, filha, é tão pequeno aqui, minha querida, pra onde tu quer ir? Mas ela foi indo. E menina, muito determinada. Nossa, muito determinada. O puff veio, eu colocava ela de apoio. Mas meio que ela descobriu que, cara, não preciso desses adultos. Eu mesma vou daqui em diante. E ela ficava arrastando aquele puff pra lá e pra cá. É uma gracinha. É uma né? gracinha. Quando aparecem os vídeos de recordação, eu falei, gente, tão Ai, toquinho. que lindo. E aí fomos indo. E eu sempre ali. Falei assim, meu, cadê a fala dessa menina? A questão do olhar também, né? Começou, tipo assim, pra mim, eu via que tinha. Eu lembro que uma vez eu levando... Porque a vida continuou, né? Eu falei que assim, eu não tava fazendo nada, mas o quê? O menino fazia terapia, o menino ia pra escola. E eu tava com ela, pra cima e pra baixo. Eu lembro que quando eu senti assim, que ela não a coordenadora da clínica falou com ela, e ela, tipo... Filha da mãe, enganando. Ela olhou fixa, né, assim, pra coordenadora. Ela falou assim, esse olhar de estudo, né? E eu me achando aqui, eu falei, ela não é autista. Ela não é falando aquilo, ela não é. E Vivian, como que foi, né, essa introdução da Manu dentro de casa? Se você enxerga que o Gustavo ajudou no desenvolvimento dela e ela ajudou no dele, né? Porque né, ele tinha 9 anos, né? Isso. Nessa idade ele já falava, Sim. já, né? Já estava mais desenvolvido, né? Sim. Mas se havia algum tipo de atraso nele, você entende que a Manu ajudou e ele também ajudou ela? Eu trouxe o caos pra dentro de casa. Eu trouxe o caos. Nos 3 primeiros meses foi muito difícil. Ele tava tomando uma medicação e eu quis por conta própria ajustar. Perto de eu ganhar ela, ele já começou a mostrar, chamar atenção. Então ele começou a dar, me dá banho, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. E eu falei, como assim, cara? Você já sabe fazer tudo.
quando ela nasce, quando ele vê todo o foco ali nela, que não tem como, todo o foco ali, bebê pequeno, não tem como. Ele começou também, tipo, me dá banho. Começou a dar uns sinais. E o comportamento dele, porque a medicação, é muito importante eu falar sobre isso. Porque eu fui resistente com a medicação. Falei pra vocês que ele era muito agitado. E chegou uma hora da fono, chegava assim, eu não consigo ir mais adiante com ele. Porque ele não para, ele não tem foco, ele não está conseguindo... Isso começou a trabalhar na escola, tal. Então, eu fiquei meio paralisada nesse momento da medicação, porque... eu também tinha uma visão de medicação que me falaram assim, você sabe que só vai aumentando a dose, né? Só vai aumentando a dose. Então, porque não quero meu filho resistente, tomar. O medo também, tipo assim, amava ver ele agitado. Eu queria um menino bagunceiro mesmo, um menino que subia em tudo e tal. Mas o que acontece? A medicação ia trazer uma né, centralidade pra ele. Uma clareza, tal, né? Até mesmo pra ele poder se desenvolver nas terapias, Exatamente, na escola. É. E aí, pra mim, a visão também da medicação era que ele ia ficar parado. Sim. E aí, enfim. E a coordenação da escola, as pessoas foram me orientando, eu fui orando, falando, Senhor, dá paz ao meu coração, vai me instruindo em todas as decisões, né, a respeito do que salva. E todas as pessoas, mãe, ore pelo seu filho, ore por quem passa pela vida do seu filho. Sim. Até hoje, as pessoas que o Senhor tem colocado, desde uma atendente na escola, a um médico, o Senhor prepara, assim, um cuidado. Eles são especiais mesmo. Não tem como não usar essa palavra. Eles são especiais. O Senhor cuida de uma forma especial. E a gente deve orar direito. Orar direito. E querendo ou não, né? Você falou nos atendentes, nós como pais, né? E cristãs ainda... nossa obrigação também, né? Orar por essas pessoas que nos ajudam nesse processo. Porque não é um processo fácil e a gente não consegue levar sozinha. Né? Por um tempo, a gente acha que dá conta sozinha. Isso. Só que quando a gente descobre que a escola faz parte disso, né? A rede de apoio faz parte disso, um amigo faz parte disso, a gente entende que com eles fica mais leve, né? Tudo isso. Verdade. E você falou de orar pelos atendentes, até lembrei de um episódio da Rose mesmo, que a gente fica tão preocupado quando às vezes é mudar um atendente ou outro, e a gente coloca em oração, quando vê, às vezes no dia seguinte, daqui uma semana, meio que tudo volta pro lugar, né? Isso mesmo. Então às vezes a gente pensa, não vou orar por isso. Não, ore por isso, tudo. Sim, por tudo. Porque Exatamente. Deus nos ouve nos mínimos detalhes, né, Vivian? E aí coloca as pessoas certas, né? E aí mudanças de escola, tudo que você... A Bíblia fala, né? Tudo que você for fazer, tudo, apresente em oração. Exatamente. Porque ele vai direcionando e a gente vai indo nos planos dele, né? E a gente precisa consagrar tudo, nossa casa, nosso casamento, nossa família, nossos filhos e as pessoas que estão em volta deles em volta de nós mesmo, né? Com certeza. Então, às vezes a gente acha que não, mas aquela fazer uma simples oração, mas vai fazer um efeito tão grande, com certeza, né? Com certeza. E Deus vai preparar uma pessoa certa naquele momento para te ajudar, para te auxiliar. Sim. E isso é muito importante. A oração tem poder. É um peso a menos pra gente, né? Exatamente. E aí você perguntou como que foi na questão do desenvolvimento. A referência da Manu era um autista ainda com TDAH. Né? Então, super, entre aspas, desfocado, assim, de sempre tá pra lá e pra cá, né? Ou tem um hiperfoco e só fica naquilo. E ele não tinha muito... Como ela não dava muita resposta pra ele, então era como se ela tinha um interesse de ver a movimentação, a agitação dele, mas ele não tinha resposta dela. Então, o pouco quando ela dava uma resposta pra ele, aí ele interagia com ela. Foi melhorar mesmo no decorrer. Mas ela ali bebê em casa foi difícil. É como se eu tivesse ficado com 2 bebês. Você tinha que fazer de um jeito com um e de um jeito com o outro, né? E aí, muitas vezes, eu tava ali amamentando, eu trazia ele pra perto, ficar aqui com a mãe, deitar aqui. Gente, foi muito difícil mesmo, não foi fácil eu ter que conciliar tudo isso. Mas aí eles não são criancinhas para sempre, né? Ele foi desenvolvendo e a gente sempre tentou tentar o máximo de igualdade, sabe? Então eu lembro que ele falou assim, mãe, pinta minha parte azul e o da Manu rosa. Eu falei, a mãe vai colocar uma cor neutra, porque o quarto é dos dois. Eu falo assim, eu só limito ele se for algo que eles vão estragar. Mas, tipo assim, os brinquedos, se ele tiver que pegar uma boneca dela, pega. Se ela tiver que pegar alguma coisa dele, pega. Tudo é deles. Eu tentei, e não é fácil, porque mesmo fazendo isso, hoje eu tô com um autista adolescente. E eu estou numa fase muito difícil. Porque durante esse tempo, eu tive muitas dificuldades e altos e baixos para educá-lo. Porque não existe um manual. Se uma criança típica não existe, gente, uma criança típica... qual fase é boa? Todas as fases, eu costumo falar de todas as crianças atípicas e típicas. Temos as fases boas e tem os desafios. E hoje eu estou numa fase muito difícil. E muito do que eu pego difícil hoje com o Gustavo é o que eu plantei.
A questão do limite, a questão da gente falar assim, ai, não entende, deixa. Sim. E você não vai podando, e aí agora é uma proporção que muitas vezes eu me pego e falo assim, de sentar e chorar. Eu falo assim, meu Deus, eu não sei mais o que fazer. Sim, porque sim. ele desafia, porque ele responde, porque ele não entende. Eles têm uma alta habilidade de entendimento para umas coisas e para outros não. Então eu vejo que ele tem dificuldade para respeitar uma autoridade, sabe? E eu lembro que quando eu passei com o psiquiatra, ele me alertou disso. E ali eu falo assim que, ao mesmo tempo, a gente, não, entendi, vou fazer. Só que no dia a dia, você vai perder na mão, às vezes. Você vai perder na mão. Então, ora você não sabe se dá uma... Aí você põe de castigo. Aí vem um terapeuta e fala, não use a palavra castigo. Aí você, tá bom, eu vou dar um sei o que lá, disciplinar. Vou tirar a tela. Porque nossa educação era 8 ou 80, né? Então, assim, ou é não, ou é sim. E aí, com eles, é tudo assim, barganha. Faz o combinar. Gente, mas no dia a dia, nem sempre você tá com saco. No dia a dia, não tem como, tu né? entendeu? Praticar vai tirar a tela. isso, Não, tira de uma vez, porque é como uma droga. Você não pode tirar de uma vez. Exatamente. Tira aos pouquinhos. Porque a nossa vontade é assim, nunca mais. Você vai ficar um ano, 365. Daqui 5 minutos a gente tá, toma a tela. E então, é bem isso mesmo, é bem assim. E é muito assim louco, né? O pai dele às vezes chega em casa, tipo assim, o pai saiu, o menino tava de castigo. Do nada o pai dele faz assim. Eu olho com a minha cara de tipo assim, cara, tipo, precisei. E essa parte que você falou que você sempre trouxe ele pra perto, né, mesmo com a Manu, é muito importante pra ele se sentir pertencente ali, daquele lugar, daquela família, né, daquele movimento que tá acontecendo. Então, isso é muito importante pra eles, porque eles são muito literais de fato, né? E essa questão, realmente, né, das telas e tudo mais, é muito difícil, porque no dia a dia, gente... Essa era. A gente só precisa regrar tudo, né? Sim. Eu lembro que outro dia ele foi pra escola e quando ele tá ruim, quando ele tá com alergia, ele fica com isso aqui muito fundo, né? Olheira e tal. Aí ele me soltou que, tipo, as atendentes estavam assim, falou assim, você fica na tela? Aí ele falou, aí ela, quanto tempo? Olha, foi já julgando a mãe. Mas chegou nos meus ouvidos, eu peguei ela. Falei, ele tem horário, tá? Pra ficar, tem hora pra sair. Mesmo que seja Não tem 23 jeito. horas no dia. Mas fica às vezes 23 horas. Não, imagina. Não é que a gente coloca ali, esquece do mundo e vai fazer as coisas. Exatamente. Não, a gente vai precisar, às vezes, de um apoio. E esse apoio, infelizmente, vai ser a tela. Por mais que a gente saiba que é prejudicial, né? Mas a gente vai precisar de auxílio. E muitas vezes a gente não tem a rede de apoio. A gente não tem o pai que tá ali, porque tá trabalhando. Não tem uma mãe que tá ali, porque, né, tem seus afazeres. Então, a gente coloca na tela. Mas sabemos que não é bom. E tem os seus limites, né? Cabe a gente, né, como família e mães, pais, definir isso. Ó, vamos ficar 1 hora, 2 horas ali e acabou. Ô, Vivian, e em algum momento você se culpou? Talvez não com a Manu, mas lá com o Gustavo, né? Por, às vezes, não foi tardio, né? Mas, querendo ou não, houve aí um espaço de tempo no qual você não foi atrás, né? De nada. A Vivian de hoje, ela se culpa por algo? Pelo Gustavo? Mais né? pelo Gustavo, né? Porque nela então, você já estava um pouco mais preparada, sim, né? Não me culpo. Eu super acolho essa Vivian. Sim. E falo, ela não entendia. Ela não foi uma jovem que não quis saber, igual você chegou a falar, tem gente que vai lá, não tem nada, ele não tem nada. Não, eu fui atrás. Eu dei o meu melhor. Não me arrependo. Eu me arrependo de, tipo assim, não ter conhecimento, né? Mas não tem culpa. Então eu não carrego. Então eu me arrependo, tipo assim, poxa, será que eu não podia ter? Mas nada de me culpar. O que a culpa hoje é por... Eu falo assim, o que eu fiz com eles, né? Porque o que acontece? Costuma o mais novo acabar com a raça do mais velho, porque ele domina a casa. Mas lá o Gustavo é o dominador. A Manu, a personalidade da Manu é totalmente diferente do Gustavo. O Gustavo é uma Vivian da vida, que impõe, que tal. E a Manu é mais o pai. É mais passiva, né? Mais ali na dela. Então, se ele coloca um cartoon, ela tá sentada, ela vai assistir o cartoon. Sim. Eu lembro quando ela era pequenininha, minha mãe ficava assim, eu fico com uma dor dela nesse sofá. Eu falei, mãe, o que eu vou fazer? Porque eu tava na cozinha, eu tinha que deixar ela no sofá. E ela ficava, ela é muito tranquila, entre aspas, né? Quem conhece sabe, Dona Manuela. Mas então, a Manu, ela se adapta fácil. E o Gustavo, ele impõe. Então, existe muito atrito em casa. Muitas vezes, quando que as pessoas falam assim, julgamentos. Temas julgamentos. Nunca sofremos preconceito. Nunca. Eu não tenho um caso pra falar pra vocês, olha, a gente passou. Nunca passei, graças a Deus. Eu tinha um amigo que
ele é bem tímido, assim, bem... E aí eu lembro que uma vez eu encontrei com ele, o Gustavo ali nas lojas, no maior furacão, ele... Tu fala pras pessoas? Na época não tinha cordão. E aí eu falei, eu não. Eu falei assim, se alguém chegar perto, olhar, eu falei, ó, se a pessoa me olha, eu olho também, e aí? Entendeu? Agora... Tem situações que a gente precisa logo dar uma carteirada, como diz nossa amiga Polly. Ontem mesmo no Uber, o rapaz, a Manu vai no colo e a gente põe o cinto. Sim. E aí ele pediu pra que colocasse ela não vai ficar. Eu falei, moço, já de primeiro eu falei, ela é autista, ela não vai ficar. Porque ela tá acostumada a sentar no colo e a gente passar o cinto nela. E eu falei, Deus não vai permitir acontecer nada. E aí ele deixou, né? E a esposa dele é terapeuta, ele falou, não, fica tranquila, eu entendo. E aí, os dois, a gente entra nessa diferença de idade, uma criança de 4 anos. Então, o julgamento das pessoas é o seguinte, você trata o Gustavo de um jeito e você trata a Manu... Não tem como, querida. Entre no meu lugar. Eu preciso estar muito mais firme com o Gustavo. E, ao mesmo tempo, encontrar um equilíbrio de amor, de cuidado... Porque senão a gente sai fora da casinha. É verdade. E a Manu é o quê? É a florzinha, né? Da casa, é aquela coisa delicadinha. Tá aprendendo. Às vezes ele já sabe fazer comparações. Ele já sabe falar pra gente que com a Manuela é diferente, que não sei o quê. Só que eu sou firme. E eu falo, realmente, com a Manuela é diferente. Tu vê ela fazendo isso? Tu vê ela fazendo aquilo? A bichinha não pode escolher um desenho. Aí eu vou conversando com ele. O Gustavo tem um cognitivo bem... aguçado. Tipo assim, ele entende. Ele entende o que a gente fala, entendeu? Só que o que eles são? Eles gostam de manipular tudo ao favor deles, né? Exatamente. Então, o que ele puder usar, enfim, mas eu ministro a vida dele. Por esses dias, Deus me deu uma estratégia que tá funcionando bem, que assim, antes, o que eu fazia? Gustavo, vai fazer seu devocional. Eu tô lavando a louça, Gustavo tá lá fazendo o devocional dele. Um TDAH, gente. Sim. Imagina, ele faz tudo menos focar no devocional. No caminho até o lugar que ele vai fazer devocional, muita informação. Muita informação. E o ideal, e é isso que nos custa como mãe, que nos traz culpa, a gente não consegue ser onipresente, onisciente. E o que eu, às vezes, falo em voz alta dentro de casa. Se acalma. Às vezes eu tô, na cozinha. Eu não sei na casa de vocês. Mas quando eu entro, e eu não sou atrasada, não. Essas crianças, às vezes, almoçam antes de meio-dia. Quando eu entro na cozinha, eu não sei o que acontece. Que sai todo mundo fora da casinha. Teve um dia que eu falei, Júnior, corre aqui que eu pausei a cena. Tava os dois. Um tava em cima de mim pedindo a senha do celular, a outra tava com um copinho pra me pôr um suco, e eu aqui nas panelas e na pia. A mamãe e povo, né? Gente, E não adianta a gente colocar lá, vai lá, faz essa tarefa. Um TDAH, gente, você tem que estar ali acompanhando. Direcionar. E aí Deus deu uma estratégia, mais que seja 2 versículos, que eu parei no meio do caminho, enquanto o arroz está fazendo. Gu, vem cá. Porque às vezes a gente, até pra nós mesmos, né? Às vezes a gente quer criar um ritual, um ambiente que, gente, uma maternidade atípica, uma mãe, é difícil. Você cria todo um clima. E aconteceu muitas vezes de eu me cobrar isso, essa questão do meu momento com Deus, sabe? Sim. E aí eu lembro que uma amiga da gente falou assim, Vivian, viva esse momento. Porque eu falei, eu lembro que eu entrava no quarto, ficava lá, que eu não via a hora. Mas agora você tem hora e tá tudo bem. Deus está vendo, Deus me vê na pia, Deus me vê em tudo. E aí eu tô vendo, gente, em dias, não tem uma semana que eu comecei. Eu pego ele, o importante é a constância, não importa a hora. 2 versículos aleatórios. Não estamos seguindo, vamos ler todo o livro tal. Não, 2 versículos. Peço para que o Senhor me dá ali na hora. Me dá. Aí eu ministro. Como estamos com dificuldade na questão de limites, educação, o que eu faço? A mãezinha, qual a estratégia? Leva pra essa área. Opa, com certeza. E ontem foi coincidentemente, ontem aconteceu algo assim muito incrível. Aí eu coloquei louvor. O meu esposo estava na igreja, coloquei louvor. Fiz a primeira dormir, ela dormiu ao som de louvor, uma bênção, tudo tranquilo, aquela paz em casa. Aí eu lembrei que nós tínhamos saído cedo e nós não tínhamos feito. Eu pego a Bíblia. Aí ele, mas eu tô com sono. Ele justifica na escola quando não toma medicação. Aí ele falou, minha cabeça não tá funcionando direito. Ele é esperto. E aí, eu falei, não, filho, é bem rapidinho. Eu via que antes estava maçante pra ele. Então, quando algo para um TDAH, né, tá sendo maçante, ele não vai aprender. Não vai. Aí eu peguei, filho, rapidinho aqui em pé, aí no balcão, mas assim da cozinha, abriu, leu, tal. Aí eu faço questionamentos pra ele, faço perguntas pra ele foi respondendo. Esse menino começou a ficar emocionado. Ai, que e ele não sabia falar, né, assim, o que ele ficava falando assim, meu olho tá com sono, mas eu quero chorar. Ele tava meio confuso. Aí eu falei assim, a presença de Deus, o Senhor tá aqui com a gente, vamos orar, tal. E ele foi, tipo assim, ele começou a ser tomado por uma emoção, sabe? E aí eu falei assim, filho, aproveita esse momento e começa a falar com Deus. Ah, mãe aqui, minha filha, já... Eita! Começa a agradecer a Deus por tudo que você tem. Porque ele reclama muito, né? E aí... Gente, adolescência, né?
tudo tá ruim mesmo estando bom. Tudo que eles têm não é o suficiente. Sempre é o próximo passo que é melhor, né? Tem sempre alguns questionamentos, né? Muito questionamento. E o bichinho foi lá, deitou na caminha dele lá, todo Que emocionado. Então, graça. investir na vida espiritual dos nossos filhos Sim. e não deixar. Tipo, vai lá e faz. Você já sabe ler, Sim, você sim. já sabe. Não, acompanha, nem que seja um versículo, nem que seja 2 versículos. E o próprio Espírito Santo nos direciona para Isso. isso, né? O meu filho, que nem eu te falei, tem a mesma idade do seu, e querendo ou não, já tem um tempo, né? Eu mando ele fazer o devocional dele, e aí depois que ele faz, ele sai do quarto dele, daí eu falo, você leu o quê? Daí ele fala o que ele leu. Às vezes nem eu sei direito explicar. Mas aí, é que nem você falou, às vezes você tá ali mesmo lavando uma louça, varrendo uma casa, aí eu pergunto, o que que você entendeu sobre? Aí ele fala o que que ele entendeu. Aí eu entro, né, com essa estratégia de mãe também, Sim. levando pro dia a dia dele. E é isso, é do jeitinho que ele vai entender mesmo. Mas assim como o Espírito Santo nos ministra como direcionar eles, o Espírito Santo também vai ministrar Com na vida certeza. dele sobre como aplicar aquilo no dia a dia, né? Com certeza. Então, a gente realmente, essa fase da adolescência é muito complicada. Mas é só nós e Cristo. Nem o pai, né, Vivian? O pai, às vezes, ele pode até se esforçar. Meu marido é um excelente pai, né? Excelente marido, mas, tipo assim, por mais que eles se esforcem, né, eu acredito que isso é a gente mesmo. Que Eu vejo que é difícil. é difícil. A constância é a gente que vai cobrar mesmo, isso. né? Sim, Meu marido, verdade. às vezes, até senta no quarto, vai lá, vamos lá orar, vamos fazer. Faz, mas com a mãe parece que nem você falou, né? Flui de uma Flui forma de mais outra natural. maneira. E a Verdade. gente precisa mesmo fazer isso com os nossos filhos, independente da idade, porque é isso que vai formar o homem futuro, né? Verdade. Aquela pessoa que vai entender o que é servir, vai entender quem ele é, a identidade em Cristo, né? Sim. E é a gente que tem que plantar essa semente hoje, Vai né? formar o caráter deles, né? E vai fazer com que ele se aproxime mais de Deus Com também. certeza. né? Mesmo porque ele tem uma promessa, né? Exatamente. Um homem de Deus. Exatamente. E o diabo sabe disso. É, Né? E ele vai fazer de imagina. tudo para que. Porque quando eu olho pro Gustavo em alguns comportamentos, ninguém acredita. Uhum. A Rose conhece, vê ele ali na igreja. Outro dia eu fui dar aula pros adolescentes, né? Uhum. O menino já entrou preparando o ambiente. Quando eu vi, Ai, que ele estava lendo alguns salmos para ele já. Uhum. Então, assim, às vezes a gente fica ali, eu não tô colhendo os frutos, é tanto esforço e tal. sim. E aí eu vejo os comportamentos dele em casa e aí Deus vai me mostrar se tá valendo Alguma a pena, coisa alguma tá- coisa tá tá acontecendo, entrando, entendeu? exatamente. Mas é em passos largos. É. E falando sobre escola, como que foi essa adaptação, essa inclusão dele na escola, né? Da Manu também. Você teve alguma dificuldade? Você conseguiu incluí-los na escola? Teve esse acesso fácil, principalmente por conta da inclusão? Uhum. Nunca, como eu falei pra vocês, não sou nenhuma preferida de papai, né? Mas não tive dificuldades. Existiu quando viemos para Praia Grande, existia um tempo que ele ficou sem terapeuta por conta que não tinha mesmo, tinha acontecido, foi uma ocasião que aconteceu alguma coisa na prefeitura e eles estavam dando uma segurada com os profissionais. Sim. E ele ficou, aí o negócio ficou louco lá na escola, porque assim, ele ele precisa de uma voz aqui. Vai, Gustavo, vai, ou então sai do banheiro, faz atividade, olha só, vai ganhar alguma coisa, tal, enfim. Ele precisa. E aí, nessa ocasião, o bichinho perdeu óculos novo, de grau. Ninguém soube até hoje onde foi parar. Aconteceu algumas coisas. Mas sempre teve uma profissional ali com ele. Algumas leigas, algumas não. Quando ele introduziu na escola mesmo, eu lembro de uma professora que ela virou assim pra mim. Por isso que é importante, você falou, as parcerias, né? Ela falou assim pra mim, me ajuda. Porque eu quero ajudar ele. Sim. E eu falei, pode deixar. Na época, existia uma agenda, eu tenho até ela guardada, era uma agenda do autista. E tinha tudo que ele gostava, que ele fazia lá. Eu lembro que ela pegou essa agenda para fazer cópias, enfim. As pessoas. E eu sempre me mostro muito aberta. Eu chego numa escola, eu já quero conhecer quem são as autoridades. Eu quero mostrar que aquela criança é assistida, que aquela criança tem pai, tem mãe, Sim. e que eu estou presente. E que, tipo assim, eu quero ser amiga deles. Eu quero ser Parceira, parceira. né? Sabe por quê? Sim. Porque a gente sente as coisas, né? A gente sente. O Então, ambiente, o né? ambiente. Principalmente quando a gente se coloca nessa posição de que a gente é mãe, a mãe doida, sim, porque a gente é taxada como louca nas escolas, né? Barraqueira. Isso. Mas que a gente tá ali, acima de tudo, para ser unidas a eles, né? Para que tudo entre ali no conjunto e que a gente só quer o melhor pra criança. Sim, somar. né? E eu Pra sou, somar. e eu sou muito, eu vejo muito o outro lado, né? As minhas amigas falam que o meu diferencial que eu não sou uma mãe ativista. Eu não sou uma mãe que vivo dando carteirada. Sim. Eu sou uma mãe que fico justificando. Não.
os julgamentos que eu falei pra vocês. Muitas vezes muito julgada pelos meus posicionamentos com o Gustavo, do jeito que eu falo com ele, do jeito que eu me posiciono. E eu sempre olho o outro lado também. Principalmente que eu estudei também. E a vida de um professor, de um coordenador, não é fácil. A demanda é muito alta. Então, quando a gente vem nessa parceria... Porque parceria é isso. Não é só eu puxar pro meu lado, né? Só mostrar que, olha, qualquer coisa que acontecer com meu filho, viu? Eu tô aqui. Não. Eu falo com eles, olha... Tanto é que quando eu apresento meus filhos numa nova escola, eu sempre apresento a parte negativa. Isso é uma loucura, né? Por quê? Eu quero que eles se surpreendam com o lado positivo. Sim. A gente mudou há pouco tempo de endereço e a Manu tá indo... Eu tentando mudar os endereços, as escolas para eles ficarem junto e tal. E aí eu apresentei a Manu... Aí eu lembro que a atendente ficou toda... Sabe quando a pessoa fica desesperada? Fala assim, meu Deus do céu, eu vou ter que tomar Guaraná. Porque a Manu tem muita energia. Aí foi muito legal. Aí quando eu fui, eu falei, e aí, como dá? Só ela tem energia? É? A mãe tem pouca. A mãe tem pouca coisa. A mãe tá tranquilinha. E aí ela falou assim, nossa... Praticamente ela falou assim, quem é a criança que você falou? Porque aqui tá aqui, eu falei, minha querida, ela vai ganhar teu coração. Ela vai ganhar um ambiente, ela tem, que ela é manhosinha. Eu falei, ela é silenciosa, mas ela é fatal. Se prepara. E assim, elas foram conhecendo só o melhor dela, sabe? Falei, se prepara, logo. Quando foi esses dias, a professora de educação física, meu Deus, eu fiquei pensando em casa, como que ela é. Tentou. Subir no muro e ainda pedindo ajuda da professora. A mãe aqui na época da escola pulava muro, pulava. Talvez passei algo pra... Menina querendo pular um muro, gente. Não sei se era só uma divisão, uma muretinha. E ainda pedindo apoio da professora. Me ajuda aqui na fuga. Me ajuda que eu quero fugir. Cara de pau. E aí descobriram ela já alfabetizada, Manu. Eles foram alfabetizados. Eu falo tudo por conta deles. A gente estimula, mas é eles, é deles. Ela é alfabetizada, ela... Todas as vezes que eu ia buscar ela falava, meu Deus, ela sabe ler. Meu Deus, não sei o quê. Ela só não gosta de registrar. Entendo. Então, mas é super esperta. A Manu, assim como o Gustavo, teve atraso na fala. Teve atraso na fala. Só que a Manu, na altura que a Manu está hoje, de conversação, de linguagem... Não é a mesma coisa que o Gustavo. O Gustavo foi desenvolver melhor a fala, a comunicação, mais de 4 anos. Sim. Já começou a falar algumas coisas ali com 4 anos. Foi muito tardio do Gustavo. Então, a Manu mostrou interesse de fala, conversa. É mulher, né, gente? Ela é obstinada. E o Gustavo, como você falou, que ele começou a ter umas falas, depois ele perdeu. Na verdade, ele teve o autismo regressivo, né? Que vem quando a poda neural e tudo mais. Isso mesmo. E a Manu já conseguiu deslanchar. Nossa, a Manu não perde tempo. Nossa. Ela aprende muito rápido, ela toca teclado. Se ela ouve um som, ela... Sei lá, tá ouvindo um desenho. E dependendo do acorde, ela lembra de uma música que ela sabe tocar e ela fala. Meu, ela é demais. Ô, Vivian, pontuando, né, exatamente, eles têm seletividade alimentar e quais são os sinais mais gritantes neles do autismo? O Gustavo teve. Esses dias eu até mandei uma foto de como o Gustavo era e quem é o Gustavo hoje, um homão. E o processo da seletividade alimentar, eu falo, é muito posicionamento da gente. Mas eu sei que tem muita querência da criança. Porque eu ouço as mães, né? Quando eu entrei nesse mundo, a gente acaba servindo de apoio para muitas mães. A gente conhece muita história. Eu faço de tudo. Muitas das vezes, o que eu acho, o fracasso na seletividade alimentar, quando a mãe não assiste totalmente de perto. Uma mãe que trabalha fora, ia ficar a maior parte na escola, fica com a avó, fica com o pai. Eu acho que as nossas crianças atípicas, eu acho que as mães deveriam receber, porque para elas poderem se dedicar totalmente. Foi uma dedicação mútua lá da gente. Teve época do Gustavo querer só comer arroz, teve época do Gustavo não pôr uma colher na boca, e quando ele colocou a gente comemorar. Então, ele queria comer, aí as pessoas falavam, nossa, mas o wafer, mas era o que ele comia, o que fazia ele sobreviver. É o que ele comeu, Rose tá aqui, hoje, o menino com o clube social. É isso. E tudo a mais que vem, a gente fica, ai meu Deus, tudo é uma comemoração. Com o Gustavo, vencemos a seletividade alimentar. O que tem hoje o Gustavo? Restrição. Ele é alérgico total com coisas frutos do mar. E ele mesmo tem um bloqueio. Às vezes eu tô fazendo um frango à milanesa, ele fica assim, mãe, o que é isso? É peixe. Aí eu... Com as minhas doidices, eu sou muito engraçada com eles. Tudo eu levo na brincadeira. Eu peixe, quero te matar. Aí bate assim na testa e fala, não, mãe. Ele fica desesperado. Eu falei, brincadeira, filho, é frango. E aí ele não pode comer. E ele não gosta de ovo. Hoje, não gosta de ovo e tomate. E é tudo coisa que ele já experimentou. Então, é um rapazinho que já sabe o que quer comer. Então, eu não tenho problema. Então, eu já logo entro na mente dele.
Já logo entro, falo que vai fortalecer os músculos, que vai não sei o quê. Aí ele fica, termina de comer. Ele já fala, como que eu tô, mas tô forte? Ele, se eu comer 1 quilo de brócolis, ele fala. E se eu comer, eu vou... Ele acha que tudo em excesso vai na hora. Manuzinha. Já comeu muito melhor. Mas por ser uma querida feminina, né? Hoje ela decide também. Hoje eu quero comer amassadinho, hoje eu quero comer mais seco. Ela já sabe ver um verde e já não querer. Ela já sabe ver um vermelho. Mas a gente vai trabalhando. Eu tenho muita calma com isso, por conta da experiência com o Gu, que foi um processo, né, que a gente foi criando. Então, ela não tem restrição e ela tem um pouco de seletividade alimentar, sim. Ora, a mãe sai como mentirosa, a gente fala que não come, E aí ela vai lá e come. Outro dia mandaram a foto do piquenique, as coisas dela não estavam na mão dela, mas um suquinho nada a ver tava na mão dela. Que não foi eu conheço alguém também que não gosta de ovo aqui. Eu conheço alguém que gosta de ovo. Mas um bolo com ovo gosta. Vai que vai, uma panqueca, um negocinho assim, tudo mais. Vivian. E quem era a Vivian de antes de ser mãe? E quem é a Vivian que se tornou nessa caminhada? É difícil. Eu achava que eu sabia muito. Achava que era dona da verdade. Achava que as coisas tinham que ser daquele jeito. A Vivian de hoje é resiliente. A Vivian de hoje tem que saber esperar. A Vivian de hoje, mesmo que ela se desespere por um momento, ela tem que entender que não é desse jeito. Você vai ter que esperar. E quando é sobre nós, a gente espera. Mas quando envolve os nossos filhos, como eu falei para vocês, que o que mexe minhas estruturas é quando uma escola dá errado, quando uma terapeuta sai, quando o plano impede da criança continuar, essas coisas me tiram assim, eu fico desesperada. E é uma coisa que só nós, mães, sabemos. Porque é a gente que tá ali o dia todo no telefone, tentando. É a gente que esquenta a cabeça com aquilo, porque os nossos maridos são muito práticos. E por mais que eles sejam tão companheiros, eu sou muito abençoada com meu esposo. Ele tem outras coisas, né? Então, fica ali só a gente. E às vezes eu quero me isolar, tem hora que eu sumo... A Vivi tá muito quietinha, muito sumida. Muitas vezes é esses furacões, sabe? Que eu tô passando e eu tô tentando ficar calma, porque tem crianças que precisam de mim. Então eu volto e falo, eu não tenho tempo pra ficar parada. Eu não tenho tempo. Então as pessoas falam assim, as crianças são agitadas assim por causa da Vivi. Eu falei assim, eu sou agitada, aí eles me agitam, eu agito eles. E é isso, porque não dá, eu não tenho tempo. Então hoje eu me vejo resiliente, eu me vejo uma mulher forte, eu me vejo alguém que posso ajudar outras pessoas. Quantas vezes eu me questionei, eu vi a sua entrevista, Rose, e você fez a pergunta que eu fiz e tive a mesma resposta. Por que eu? E por que não eu? E lá na frente, o Senhor foi ministrando ao meu coração quantas coisas que eu vivi e quão abençoada eu sou e quanto eu pude abençoar outras pessoas com uma palavra, com um caminho para dar uma direção. Como eu falei, eu nunca fui nenhuma ativista, mas assim, sempre eu tô ali, estamos juntos. E aí tem uma canção que fala assim, nunca foi sobre nós e nem sobre o que nós podemos fazer. É tudo pro Senhor. E tudo que eu tiver que fazer, eu quero glorificar o nome dele. Então eu não tenho tempo para mim ficar... Sabe? Eu preciso glorificar o nome dele mesmo diante de situações como essa. Exatamente. Não tem como. Nossa, que história linda, Vivian. Muito obrigada, viu, por ter compartilhado com a gente. E é uma honra, né, pra gente poder ouvir histórias que a gente também se identifica, né? Não é a nossa história, mas que parece que se entrelaça, né, no caminho, né? Deus é maravilhoso, né? Fazer a gente tirar coisas boas de momentos tão dolorosos, mas que ao mesmo tempo a gente vê a dor, mas vê amor também, né? Só Deus mesmo pra fazer isso, né? A cura, né? A cura, Sim, é exatamente isso. Bom, gente, vamos pro nosso bate-bola agora. Eita, tá preparada? Lógico que não. Eu treinei em casa com as minhas amigas, eu falei, eu não consigo resumir uma palavra. A minha amiga bem assim, ó, vou começar, tá pronta? E eu aqui, ó, secando o cabelo, vai, começa. E eu treinando em casa. Eu falei, tu tá vendo que eu tenho dificuldade? Eu quero falar um livro numa palavra. Deus, ele é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Não, mas a gente abriu exceção, né, de um tempo pra cá, já não fiz ser uma palavra. Se conseguir uma palavra, melhor, tá? Mas se não conseguir, pode resumir ali numa frase. O podcast só com o bate-bola com a Vivian. Fazer 2 partes. Podcast bate-bola com a Vivian. De frente com a Vivian. Vamos lá. Vamos. A maternidade típica me ensinou o quê? Ser resiliente. Um sonho. Me encontrar. O maior desafio da sua rotina?
Desafio da minha rotina? Não enlouquecer. Bem difícil. Lugar onde encontrar forças. No meu Deus. Uma frase que te fortalece. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te ouço no secreto. Te ouço, né? Essa música, ela é perfeita. Eu falava que era o meu tema. Quando eu vejo que eu tô naufragando, ele vai lá e me puxa. Te resgata, Me né? resgata. Ai, gente. Deus. Minha fortaleza, meu anseio. Eu tenho sede e fome dele todos os dias. Amém, amém. Ai, gente, que lindo. Esse podcast poderia não acabar. Exatamente. A gente tá numa dificuldade aqui de encerrar ele, mas Tô achando que tinha que ter mais tempo a hoje, gente faz viu? parte 2 com você. Ah, legal. Vamos fazer a parte 2. Tamo junto. Vivian, muito obrigada, viu, pela participação. Assim, eu tô muito feliz de trazer Também. aqui a gente, né? Com legal, certeza tá é. muito feliz, encantada com a sua história, com você, né? Somos amigas, então, assim, gente, releva que a gente é tudo doidinha, né? tudo Quem solto. conhece a gente por trás dos bastidores sabe a loucura que é, tudo acelerado e tal. Mas a gente tentou trazer um pouco de seriedade, né? De Sim. tranquilidade, de leveza, Sim, né? sim. Pra mostrar como somos pessoas, assim, centradas. 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 Que Deus escolheu Normais. certinho. Que Deus escolheu certinho. Mas é isso. A gente queria te presentear, tá? Com um presentinho Uau. dos nossos patrocinadores. Abro agora pra vocês verem. Pode Pode abrir abrir, pra você pode dar uma abrir. olhadinha, ver se você Ai, gosta. gente, É um mimo bom demais. de uma das nossas patrocinadoras, que é a Jéssica, do Regador de Sonhos, Coisa tá? linda. Ela mandou pra você com muito amor, muito carinho. Obrigada. Ela com personalizados, camisetas, canecas, chaveiros, canetas. Então, se você se interessar por algum produtinho dela, entre em contato, tá? A gente vai deixar no nosso destaques lá no Instagram um link só dos patrocinadores Obrigada. pra Toda você vez que colocar olhar, lá. né? Toda vez que com você olhar, certeza. você lembrar que um Da dia... parte 2. Toda vez que você olhar, você lembra que a sua história vai chegar em muitos lugares onde os seus Amém. pés, né? Um dia jamais vão pisar, mas a sua história vai chegar e vai transformar vidas e famílias. Amém. Com certeza. Muito obrigada, viu? E aí dentro também tem um voucher pra você de um outro patrocinador, tá bom? minha filha, tá importante, Vai É, magnífica. que Que lindo. é isso, gente? Da Magnífica, tá bom? Um presentinho pra você, mais pra que você possa ser acalentada, De né? Deus, Com cara, carinho. Muito muito obrigada. de Na Magnífica Moda, entra lá, acessa o Instagram, chama É aí no isso. WhatsApp. Tá com uma promoção maravilhosa, 3 bermudas ou 3 calças jeans. Por apenas R$ 149,90. É isso. Chama ela que eu tenho certeza que vai atender vocês com muito carinho. Muito obrigado, meninas, pelo convite. Eu amei mesmo, assim. Eu tinha muita vontade de participar e de passar para as pessoas aquilo que eu sinto, aquilo que eu vivo. Sim. Fiquei receosa, falei, será que eu vou conseguir ser eu mesma, né? Será que as pessoas estão prontas para Aham. receber eu mesma, né? Às vezes a gente quer pensar, né, montar, É. mas o Senhor quer usar a gente na nossa autenticidade, É do jeito, isso. tudo que ele colocou em mim é para ser usado para a glória dele, né? Que a gente exatamente. chorou, a gente riu. É. E realmente eu ficaria aqui que nem Nem É o que a sente, gente né? fala, que a nossa história, né, tudo que a gente passou não pode morrer em nós, Não. né? Então, o intuito realmente desse projeto, né, do nosso podcast hoje é isso, é dar voz para as mães atípicas, para essas famílias, e que a nossa história possa fortalecer e levar esse conforto para as outras famílias, né, para que elas entendam que elas não estão sozinhas, que existe aqui, meu filho, é uma legião de Exatamente. famílias, de pessoas, e principalmente pessoas que querem levar essa palavra do Senhor para cada uma delas, para que elas venham se fortalecer cada dia mais. Então, por isso que a gente fica muito feliz com cada história, com cada pessoa que vem aqui. E eu tô, assim, maravilhada de ter você também. aqui. E Vivian, você quer deixar algum recado para aquela mãezinha que acabou de descobrir o diagnóstico, talvez está achando que não vai dar conta, né? Não sabe qual é o próximo passo, onde ela vai tirar essa força que você teve. Qual recado você deixaria hoje? Mãezinha, seja forte e corajosa. Seja forte e corajosa porque o Senhor nos vê, Ele nos encontra. Ele nos encontra no quarto fechado, Ele nos encontra lavando a louça, Ele nos encontra nas terapias. E leve o amor de Deus quando você estiver numa clínica, quando você estiver num consultório. Mostre que você também, que a mesma coisa que aquela mãe está passando, você está passando. Mas a diferença é que você tem o Senhor, que é por você, que é pela sua família. E não desista. Seletividade alimentar, seja persistente. Hoje meu filho se alimenta super bem, se alimenta melhor do que eu. Seja persistente, não desista do seu filho, porque é você por ele e o Senhor por vocês. Amém, Ai, amém, que amém. lindo. É isso, Obrigada, Vivian. É tão lindo, né? É, muito. Dá vontade de parar mesmo. Não. Não. Melhor a gente encerrar A do gente nada precisa mesmo. encerrar. É. É isso, Vivian. Muito obrigada mais uma vez
por estar aqui conosco, contar sua história. A gente está muito feliz, de verdade. E você que nos assistiu até agora, muito obrigado. Obrigada por estar conosco. Obrigada pelos compartilhamentos, pelas curtidas, pelo engajamento, né, com a gente. Tem sido muito positivo. Como eu sempre falo aqui, no nosso link, na nossa bio, tem um formulário. Você, mãezinha, ou você que conhece alguma família típica que queira trazer para nós a sua história, entra lá, preenche o formulário que a nossa produção faz a seleção das histórias. E quem sabe você não será a próxima a estar aqui com a gente contando a sua história. Muito obrigada por estar conosco até aqui. E lembrem-se, toda flor tem sua raiz na coragem. Deus abençoe. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.